Fica divulgando aí, vai, Revezinha. Momo.
Fala galera, bom dia pra você que está ao vivo com a gente, bom dia pra você que vai assistir depois. A gente tá começando aqui agora, eu sou o Ricardo Filho. Eu sou o Lucas Guerra. A gente queria conversar com vocês aqui hoje, a gente teve umas ideias, tá começando um novo projeto e a gente entrou aqui pra gente poder bater um papo, poder fazer o nosso primeiro, poder explicar como é que as coisas estão acontecendo. Fala aí, Luquinhas. Contar mais das nossas histórias, Conta dos nossos mais, momentos. exatamente. Melhores momentos, piores momentos. Piores situações. momentos, é verdade. Mas o importante é que vai ser da melhor maneira. Eu acredito que o podcast tá sendo feito com a melhor intenção. Sim. Que é trazer a intenção de alcançar um público aí que eu sei que vai agradar de nós, eu creio nisso. Sim. Eu agrado o Ricardinho agrada de mim, a gente acredita que as pessoas se agradam de nós também, porque Sim. nossa autoestima é lá em cima. A gente é feliz consigo mesmo, a gente se basta. Mas, gente, a gente tá com uma ideia bem boa, a gente vai postando as agendas das pessoas que vão vir. Na próxima sexta-feira, já quem vai estar aí é o pastor Luciano Subirá com a gente. Então, velho, fica ligado, a gente tá com uma galera muito legal pra poder estar aí com a gente. A gente só tem algumas coisas pra falar antes. Que siga a gente nas redes sociais, a gente tá começando agora, acompanha a gente lá no YouTube, o YouTube certinho é o que? Rolê Podcast? Rolê Podcast. Acompanha a gente lá no Rolê Podcast, lá no Insta é rolê.cast e na Twitch é Rolê Pode Crer. Na verdade é podcast também, só que é PDC. Então acompanha a gente lá nas redes sociais, acompanha a gente vai estar sempre postando as coisas, sempre postando a agenda, vai estar sempre tentando alegrar a vida de vocês aí. Outra coisa, nós somos patrocinados e a gente vai ver se os meninos vão conseguir colocar aí no vídeo já pra vocês. Nós somos patrocinados pelo Família de Sucesso. Opa. A gente tá aqui, nós somos patrocinados pela Família de Sucesso. Se você é jovem, como eu sou, você vai querer procurar esse livro aqui lá no Família de Sucesso. Esse livro aqui, ó. Como saber quem é a pessoa certa pra eu me casar. Você vai querer procurar esse livro aqui, tá bom? Eu porque quero esse casar livro da maneira maravilhoso. certa. Exatamente. E pensa num livrinho que eu li em um dia. Eu li muito rápido esse livro. Vou mostrar de novo. Aqui? Olha só esse livrinho, gente. Entra lá no site do Família de Sucesso, acompanha. Vai sair também, na verdade já saiu porque a gente fez a live ontem do pastor Ricardo com o pastor Luciano. Que foi sensacional o podcast deles. Então, fica ligado nas nossas programações e nas programações do Família de Sucesso. A gente tá aqui agora, dentro do escritório do Família de Sucesso, fazendo o nosso podcast. Opa! Não, e vai ser extraordinário. Tenho certeza que o que a gente vai compartilhar aqui hoje vai abençoar a vida de vocês. Amém. Tudo que a gente fizer aqui, na verdade, é com a intenção de abençoar. Tudo que a gente faz é com propósito. Mas é justamente sobre isso. Eu acredito que isso aqui é só o início de algo muito grande. E quem estiver acompanhando a gente desde o início, com certeza vai perceber que lá na frente vai ser outro nível. Já está começando de um nível assim muito bom. É verdade. Que Deus tenha nos abençoado e vamos que vamos, Renato. Vamos que vamos. A gente tá com frango no pote aqui. Não é patrocínio. Mas a gente tá patrocinando. Mas a gente tá patrocinando. Se vocês quiserem frango no pote, tamo aí. A gente comeu um frango no pote ontem e aí sobrou e a gente tá aproveitando pra comer aqui agora de manhã. Gente, caramba, tá, gente? É uma comida muito saudável pra de manhã, ela dá muita energia e é isso. Eu tô na diet. Exatamente. De buenas. Gente, a gente queria explicar, né, a ideia do nosso podcast. A gente já se conhece há muito tempo, né, Luquinhas? Nossa. A gente se conhece há muito tempo, a gente cresceu junto. Acho que a gente nasceu e falou, caraca, é porque eu sou mais velho que o Ricardinho. Eu falei, caraca, eu nasci daqui a 2 anos, o Ricardinho tá nascendo. Conheço ele, Foi tipo isso. Eu vou preparar um ambiente pro Ricardinho chegar. Foi tipo isso, velho. Porque nossos pais já se conheciam, né, cresceram na mesma igreja. Meus pais, depois de um tempo, passaram pra outra e tal, e depois voltaram aqui pra Brasília, e quando eles voltaram, sempre tiveram um bom relacionamento com a família do Luquinhas, então com o pastor Lau, com a pastora Eline. Na verdade, teu pai já sempre esteve junto com meu pai, de acordo com meu avô, né? Sim. Acho que foi praticamente criado por ele. Então a gente sempre teve essa conexão muito forte. Meu pai considera o vô do Lucas, né, o pastor Dejair Guerra, um dos pais espirituais dele, ou pai espiritual dele, né? Que foi o cara que até passou, né? O legado do Ministério Família de Sucesso veio do pastor de Jair. E aí, a partir do pastor de Jair, veio esse legado, veio esse negócio diferente,
que meu pai abraçou e continuou e etc. O pastor Lau, o pai do Lucas, era líder do meu pai na igreja, né? Meu pai conta várias histórias onde ele ia lá no meu pai lá e se confessava, onde meu pai ia lá nele, né, no pastor Lau, e se confessava, falava alguma coisa, pedia ajuda, tem várias histórias, mas, velho, a gente cresceu junto, né, por conta disso. Então, mas eu lembro, velho, eu lembro que a gente começou mesmo um relacionamento mais de amizade assim, quando a gente começou a ter mais ou menos ali o dia da família junto, a gente ficava junto, passava muito tempo junto, eu e o Luquinhas a gente saía, a gente ia pro shopping e tal, e velho, era uma loucura, né, a gente ficava dando trabalho pro segurança, ficava correndo igual uns doidos no shopping, a gente colocava uns capuz, um casaco, falava que era parkour e ficava correndo pelo shopping, pulando planta, pulando sofá, pulando cadeira. É aquele parkour você, tá ligado? Tem um cara que realmente faz parkour. A gente saía correndo e pulava. A gente era bem pequenininho, a gente conseguiu pular a poltrona. A gente falava, caraca, a gente pula muito alto, velho. Eu lembrei de uma vez que a gente tava... O segurança ia brigar com a gente, mano. E eu dei a ideia de falar, cara, não é assim que você fala com a gente. E eu era criança, mano. Não é assim que você fala com a gente. Você tava falando muito bravo, muito grosso com a gente. Sei lá, uns 10 anos, 12 anos. Se eu falar com meu pai, ele não vai gostar do que você tá fazendo com a gente. E o segurança ficou todo recuado, foi muito engraçado. O segurança me perdoa, não, é tudo bem e tal. Mas, mano, a gente sempre ia pra lá e ficava lá até muito tarde. Então a gente pegava o shopping assim vazio, já começava a ficar... A gente ficava correndo, ficava brincando, ficava fazendo as coisas, aproveitando. E aí, a gente sempre teve muito essa amizade, velho. A gente fazia as coisas lá, a gente ia pra Hot Zone, ficava brincando ficava correndo, aí o povo batia na gente. Mas aquela época o Hot Zone era muito bom. O Hot Zone era melhor, gente. Hoje tá fraco. Antes tinha os mesmos brinquedos que tinham naquela época são os que tem hoje, tá tudo quebrado lá. Não, e os de hoje são tudo ruim. Hoje é tipo um kart, um bate-bate que nem tem tanto pra bater, entendeu? O bate-bate é mó ridículo, porque o bagulho é quadrado assim, e aí metade é só o bate-bate que a galera não vai, que fica guardado, e a outra metade cabe tipo uns 2 bate-bate da galera não consegue fazer nada. Era montanha-russa, era muito bom. Mano, antigamente era tipo um parque de diversão dentro do... Era divertido, hein? Tá fazendo muita propaganda, Bons né? A gente tá muito engraçado hoje. A gente tá fazendo muita propaganda, mas, velho, a Hot Zone já foi melhor, hein? A Hot Zone já foi melhor. A Hot Zone, a gente tinha, velho, o negócio igualzinho de parque, o carrinho bate-bate, velho, ficava até com aquele foguinho no teto. Tinha a montanha-russa, velho. Montanha-russa na Hot Zone era... cabulosa, a gente tinha os brinquedos novos lá de tiro, a gente pegava também, velho, quando a gente tinha grana assim uma vez no mês, eu juntava o dinheiro que a gente tinha lá, ele juntava a grana dele, a gente pagava um cartão e saía e ia naquelas máquinas direto já de moeda, velho, ficava jogando lá dentro, pegava os tickets, aí a gente comprava umas espadas e depois ficava correndo pelo shopping com as espadas se batendo. Uns arcozinhos pequenininhos. Uns arcozinhos, e daí a gente ficava com um arcozinho ficando tentando se acertar. A gente fazia shuriken com o papel da Vivo, de operadora, a gente pegava o operador esses papelzinho ridículo pra assim. atacar um no outro. Mas aí, velho, eu desviei, né? E aí, quando eu desviei, a gente se afastou. Desviou assim, mas nunca saiu da igreja, né? Nunca me afastei da igreja. A gente se desviou, tipo assim, a gente não, né? Que o Lucas Acho que é uma falha da fé, mas dizer assim. Eu tive uma falha da fé. Um tempo, eu nunca me afastei da igreja, mas eu quis mesmo, na época eu lembro de eu pensar assim, cara, eu quero desviar, eu quero sair fora daqui e tal, eu quero sair da igreja, quero fazer as coisas. Meus pais até brincam e falam assim, meu filho pediu permissão pra gente pra se desviar. Não foi bem o que aconteceu, mas foi mais ou menos. Porque Deus, eu acredito que Deus é assim, ele é tão bom que um dos meninos que tava me aconselhando em como desviar falou assim, cara, vai conversar com seu pai. Vai falar com seu pai, vira pra ele e fala assim, pai, eu não quero mais, vou sair das coisas e tal. E eu fui avisar meu pai, gente, e meu pai não é um bananão, né? Ele virou pra mim e falou, não. Não, pastor Ricardo, meu amigo. Meu pai virou pra mim e falou assim, deixa eu te contar o rumo da história. Se você se desviar, eu vou ter que largar o ministério, porque eu não vou poder pregar pra família se você se desviar. Não, e é tudo assim, porque... Tipo assim, seu pai é do Ministério de Família, ele cuida disso, e também a gente pega sobre família. Sim. Então é justamente sobre isso. Algo que eu acho muito fera que o pastor César fala, na verdade um testemunho que ele conta é justamente sobre a filha dele.
que tava passando por um momento assim, e ele fala, se você não tomar atitude de mudança de vida, eu vou ter que deixar o meu ministério, ter que deixar tudo que eu faço pra cuidar de você. Porque a prioridade são os filhos, né? A prioridade são os filhos. Na frente do ministério é Deus, família e igreja, galera. Então, a prioridade são os seus pais. E os pais, né, são os filhos. Meu pai sempre falou, sempre deixou claro. Eu vou largar tudo, igual você falou, que o pastor César falou. E explicando isso, porque, tipo assim, por que a família é prioridade? Por que a família tá acima do ministério? Porque, gente, se a gente não tem um exemplo dentro de casa, a gente não pode pregar lá fora, entendeu? Você não pode exercer um ministério se você não tem exemplo dentro de casa. Sim. Então, por isso que a gente fala que a família é a prioridade, entendeu? Tá acima do ministério. Nesse sentido, porque se a gente tem um exemplo em casa, a gente pode sim trazer o que a gente tem em casa. E de que adianta, né? Você ganhar o mundo e perder a sua família, e perder a sua vida, né? Então, tipo assim, a gente que tá... muitos pastores, né? Antigamente tinha muito isso. Os pastores... davam mais prioridade ao ministério do que a vida, do que a família, e muitos deles perderam a família, perderam os filhos passaram por coisas que não eram necessárias. O ideal é fazer com que viva uma vida como o pastor Luciano Subirá, um exemplo, porque o pastor Luciano conseguiu engajar os filhos dele, conseguiu fazer com que os filhos dele já fossem. O pastor Lá, o meu pai, foram pessoas que, o pastor Lá e meu pai, por conta do pastor Jair, acredito eu, já pegaram esse negócio de, cara, família é prioridade. Pegaram família mais forte, sim, cultura, cara, eu tô disposto a largar. Então meu pai sempre deixou isso muito claro nas pregações dele e falou: Ricardinho, se você desviar, além de eu não ter autoridade pra pregar, eu vou pregar sobre casamento, sobre essas coisas, eu vou tirar o meu livro, que é mais um livro dos meus pais. Se você é pai, olha esse livro aqui. Os meus filhos me tiram do sério. E agora? Isso aqui é baseado praticamente na minha vida. Você quer saber mais da minha vida? Lê esse livro aqui. Vamos fazer um spoiler. Eu tirava meus pais do sério. Então assim, meu pai falou: eu vou tirar esse livro do ar. Como é que eu vou manter um livro sobre filhos no ar, sendo que eu não tenho autoridade? Não tenho autoridade. Como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente começou meu pai me deu a real. Falou: cara, se você fizer isso, eu vou ter que parar de pregar. Porque eu vou ter que focar em você, Ricardinho. Eu não vou fazer como se nada tivesse acontecendo. Você é meu filho, eu vou largar tudo, a gente vai pegar um tempo aí, vai ficar sem fazer nada. E aí ele falou: e aí eu não vou ganhar dinheiro. Porque o nosso sustento ele vem do ministério, o nosso sustento vem de Deus. Se o nosso sustento vem de Deus, eu não vou pregar dessa forma. E aí aí começou a falar. Aí suas irmãs vão sair da faculdade delas, seu irmão vai sair da escola dele. Consequências, o mundo vai desabar, vai acabar, vai ser destruído. Falou, o pastor Anderson. Exatamente. E é uma verdade, gente. Às vezes a gente é jovem, a gente não se toca que as escolhas que a gente faz têm consequência. Que as escolhas que a gente faz vão afetar a vida de alguém. O tempo, por exemplo, que eu tava mal, velho, eu vi minha família chorar várias vezes, eu tava afetando o ministério dos meus pais, às vezes minha mãe lá fora, lá pregando num local e pensando, cara, como é que tá meu filho lá em casa? Será que ele tá bem? Será que ele tá fazendo cagada, etc. Então, tipo assim, querendo ou não, tem as consequências. E meu pai foi sincero comigo, ele não foi dramático, mas ele foi sincero, ele falou: cara, os pastores, a galera que trabalha no Família de Sucesso, como que eu vou pagar eles? Não tem como. Eles vão perder o emprego deles, vão ter que procurar outro emprego, etc. Famílias vão ser perdidas. Famílias vão ser perdidas. Você está disposto a estragar famílias? Eita, gente. E aí, velho, mas eu lembro que, na verdade, o que me fez tomar a decisão de voltar mesmo foi uma palavra de um homem bem de Deus, um pastor. E a gente tava assim assistindo, a gente foi num congresso, meus pais investiram em mim lá, me mandaram num congresso, e aí eu fui, velho, e o pastor Douglas Gonçalves estava pregando naquele dia, e ele falou assim, tava falando, dando a explicação, né, e dando o exemplo, que a vida que a gente tem, que a gente vai, a volta de Jesus, linkando ela ao dilúvio, né? E ele falou: cara, o dilúvio não veio enquanto a arca não estava pronta. O dilúvio não veio enquanto a água não veio enquanto o barco não estava pronto. Então, nós podemos apressar a vinda de Jesus. E quando eu ouvi isso, uma chama voltou a queimar no meu coração. Porque desde pequeno eu queria ser pastor. Você lembra disso, né? A gente sempre conversava as coisas e... sempre falou. Ministério. E eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, entendeu? Eu sempre falei: cara, eu quero ser pastor. Eu quero viver essa vida. E aí... foi algo que realmente foi desenvolvendo ali e tal. E a gente voltou à amizade, eu não lembro quando, velho.
que a gente voltou mesmo. A gente continuava se encontrando, mas eu passei um tempo fora, né? Eu fui pra Florianópolis, fui pra Manaus, fui pra Itália passar um tempo 6 lá. meses, 1 ano. E aí a gente ficou um tempo sem se encontrar. A gente perdeu um pouco o prumo da amizade. Na real é que eu fiquei um pouco mal mesmo, velho. Porque o Ricardinho do nada vazou da minha vida, velho. Eu fiquei malzão. É um panguão, velho. Foi. Eu larguei o Lucas. Na real, velho. Tu decepcionou, tu deixou meu coração, cara. Mas eu tô de volta. Fazer o quê? Tem que perdoar, tem que perdoar agora. Tá certo. É isso aí. Perdoar é pra que possa ser perdoado. Tá Exatamente. Mas... Se não perdoa, Deus não perdoa. É verdade. Só por isso que eu perdoei também, tô brincando. Se não fosse por isso, eu só perdoei que eu quero ir pro céu também. Nem gosto de tu. Já tinha o coração quebrado, agora vou perder minha salvação. Não exatamente. Tem que ir pro céu, caramba. E aí, velho, a gente voltou a se aproximar nos rolês da vida. Por isso eu acredito que o nome do podcast Rolê, né? A gente começou a se aproximar de novo nos rolês da vida. Quando eu voltei a fazer muita coisa, fiquei saindo com a galera, sempre... A galera que me conhece sabe, gente. Eu e minha noiva, a gente é meio pilhado, meio doido. Então a gente sempre saindo de madrugada, sempre fazendo as coisas de madrugada. Doido loucos por Jesus, né? Loucos estilo por Jesus, sempre doido. Eu sempre... Hype, tá ligado? Minha noiva sempre briga comigo, que eu falo, moça, é uma doida. Moça, tá muito doida. Ela fala, amor, não fala isso, eu não sou doida, eu não sou louca, eu não sou maluca. Eu falo, não, mas é doida por Jesus, é doida por Jesus. Doidão. Por Jesus pode, por Jesus pode. Tem que ser. Não é mais que o mundo de hoje tá tudo doido, cara. O mundo de hoje tá tudo virado ao avesso aí. A gente tem que ser tão louco quanto. E não é à toa que a palavra fala que a sabedoria de Deus é loucura para os sábios. Exatamente. Então, mano, faz todo sentido a gente ser louco, tá ligado? E literalmente velho. Quantas vezes a gente já recebeu testemunho, de verdade, gente, tô falando sinceramente, essa quarta-feira agora, a gente fez uma festa do barco, né? A galera daqui da igreja, do HG, etc. E a gente fez a festa do barco. E os meninos que estavam aqui no GC, a gente fez um GC aqui, que é o Grupo Conexão, no local aqui onde a galera joga bola e tal, a gente jogou um vôlei, e a galera começou a mostrar as fotos, começou a mostrar as coisas pros meninos. Os meninos falaram assim, cara, vocês não estavam bêbados? Vocês não estavam usando droga? Esses meninos estavam bêbados, né, na hora que eles estavam bêbados. Eles estavam tudo chapadão. Falando, cara, vocês não estavam bêbados? Vocês não estavam usando droga? Como assim, mano? Como que foi isso? E a gente falando, cara, não, porque a gente é assim. Véi, a gente é meio doido e eu acho que isso faz muita diferença hoje em dia na juventude. A gente mostrar que a gente não precisa de droga, a gente não precisa dessas coisas pra poder ser doido, pra poder brincar, pra poder se divertir, pra poder mostrar. Eu lembro de uma vez, velho, que a gente tava assim, os jovens, a gente saiu de um culto e tal, e a gente falou, velho, vamos pra Ponte JK. A gente pegou todo mundo, foi daqui, foi lá pra Ponte JK. A gente chegou lá na Ponte JK, começou... Loucura, né? Aquele tanto de jovem, eram uns 2, 3 carros, a galera desceu assim, a gente subiu na ponte, aí tirou foto no meio da ponte, um ficava olhando os carros que tava vindo carro, todo mundo saia correndo, pulava pro outro lado, voltava, aí tinha uns meninos doidos lá no dia, os meninos pularam pro outro lado, pra fora assim, pro lado do lago, e tudo, o povo tudo doido. Aí um colega meu, ele era ateu, velho, ele é ateu ainda, em nome de Jesus vai se converter, mas ele é ateu e ele virou pra mim e falou assim... Cara, deixa eu te falar sinceramente, eu nunca vi isso acontecer sem a galera tá pelo menos muito louca. Já ter bebido muito. A verdade mesmo é que tava todo mundo chapadão por Jesus. Chapadão por Jesus. Véi, e muito, a gente já recebeu muito testemunho disso. Véi, como é que vocês são assim? Como assim vocês são assim? E, véi, a gente fazia nosso rolê, né? Aprendeu a viver, né, mano? Entendeu que a vida com Cristo é muito mais leve, muito mais suave, né? Então, assim, a gente pode ser que a gente é em Cristo. A gente entendeu que a gente não precisa de se identificar com ninguém, a gente não deve nada pra ninguém. E falando assim de experiência, cara, Ponte JK é um lugar de experiência, né, mano? Eu tava um dia, voltando pra casa de madrugada. E aí eu do nada, velho, eu ouvi Deus falando comigo, mano, vai lá na Ponte JK, que tem duas pessoas que vai pular na água, né? E aí, perigo de se afogar, perigo de morrer e tudo mais. Eu falei, então tá bom, então eu vou lá. Então, do nada, só eu sozinho, pô, madrugada. Fui, mano. Cheguei lá, tinha uns moleques lá embaixo, lá, conversando. Eu falei, mano, vou falar com esse moleque aqui. Parei, comecei a conversar com eles, mano. E falei de Jesus e tal, dei a ideia pra eles, comecei e tal. Aí eles falaram, mano, falar pra você, velho, a gente ia entrar na água agora, pô, a gente começou a nadar e tal e tudo mais. Tipo assim, lá é perigoso, né, mano? De noite não tava dando pra ver nada. Às vezes o cara tá chapado, tá doidão. Nem só de noite, a água do lago é muito... todo mundo fala que a água do lago é muito pesada,
Nada, nada, nada. E cansa muito mais do que o normal. E lá tem jacaré, gente. Então. Jacaré é do tamanho do meu amor, do tamanho da Bia. É grande. Meu Deus do céu. Então, mano, tipo assim, era perigoso pros caras, entendeu? E tipo assim, foi um livramento. Foi um livramento. E não só isso, era o quê? Cinco pessoas que ganharam a salvação, né? Conheceram a Cristo ali e entenderam que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles. Então foi uma oportunidade, né? E é esse a voz de Deus, mano. E tipo assim, levar experiências e experiências que a gente também pode contar aqui, que vai ser extraordinário e que vai levar vocês a serem abençoados em nome de Jesus. Amém. A gente tem muita história pra contar, né, gente? Eu já fiz muita coisa na minha vida, né? A gente é muito doido. E eu tenho muita história pra contar, mas de acordo com o tempo a gente vai contando as histórias, vai sabendo o que vocês quiserem saber também. Vocês já ouviram alguma coisa, fala, cara, a gente conta sobre essa história aí, fala aí. E a gente sempre tem muita história pra contar. Mas eu lembro que foi nessa época que a gente voltou, eu e o Lucas, a gente voltou a se encontrar mesmo em amizade, velho. Nos rolês, a gente tava ali, se ligava pra gente Amizade, poder sair. Conselho, opinião, Pra tudo ir, que a gente fazia, a gente tava ligado, velho. E querendo ou não, nossa família sempre foi muito ligada, né? Então a gente acabou que nunca se afastou. Irmãos, Sim. Nossos irmãos viajando junto. Foi. Os nossos pais sempre juntos e... tudo junto, velho. E aí a gente... Parece que a gente é irmão, mano. Entendeu? Nossa, em um lugar diferente. E aí a gente voltou, velho. Fazer um rolê de tempo pra cá. Os pais do Lucas liberando ele pra poder sair de madrugada. Meus pais me liberando pra sair de madrugada. E aí a gente começou, velho, a fazer mais rolê, sair com a galera da igreja dele. Gente, assim, fiz 18 anos, entendeu? Tá com 27 anos já na cara, tô brincando. Fiz 18 anos, só com os 20 que eu comecei a sair mesmo. Fiz 18 anos e agora com 23 eu tô saindo de casa. Mas isso aí é muito interessante de falar, mano, porque, tipo assim, é questão de confiança, tá ligado? Não adianta você querer puxar a confiança do teu pai se tu só faz merda, entendeu? Tipo, nesse horário, ou tu sai e desobedece ele, não adianta. Então, tipo assim, a confiança que eu fui puxando com meu pai, ele dava uma ordem, eu chegava e honrava aquilo que ele falava, entendeu? Então, com o tempo, quando eu pedia pra ficar até mais tarde, ele deixava eu ficar até mais tarde ali. Isso é importante a gente criar com os pais. Um vínculo de confiança, né? Um vínculo de ele, tipo, falar, não, até hoje não deu nada errado aqui, eu sei que eu posso confiar. Acho que é isso, entendeu? Tipo assim, eu já fiz muita besteira na minha vida, já fiz coisa errada pra caramba, mas não de acordo com isso. Eu acho que disso aí eu não falhei, entendeu? Às vezes a gente fica reclamando, meu pai não deixa chegar na hora, não deixa ir pra tarde. Cara, honra seu pai, começa a fazer as coisas, você vai ver que com o tempo ele vai começando a confiar e vai fazer. Meu pai, eu voltei lá de Florianópolis e tal, e eu voltei meio doido, né? Voltei, tipo assim, meio doido que eu digo, desacostumado da vida, né? Porque eu tava muito sozinho, fazia o que eu queria a hora que eu queria, saía a hora que eu queria. Oi? Alone. Tava sem mim. Tava tipo, velho, sem ninguém, eu fazia o que eu quisesse. E aí, quando eu voltei a receber ligação da minha mãe. E aí, meu filho, você vai vir pra casa? Você não tá sozinho mais, e ficou falando as coisas. E aí eu fui conquistando, conquistando realmente a confiança dos meus pais, né? Porque eu perdi essa confiança dos meus pais no tempo que eu tava mal com Deus, etc. E reconquistei isso. Depois que eu reconquistei, meus pais sempre foram muito de boa comigo, com as minhas irmãs. Sempre, claro, ligando, né? Esses dias eu tô doente, meu pai todo dia tá ligando pra mim, dá 10h30. E aí, vem pra casa, porque se você ficar doente de novo, eu vou quebrar a sua cara. Vem pra casa. Eu gastei dinheiro com remédio com você, vem pra casa. Daqui um tempo você vai casar e você vai poder fazer o que você quiser. Mais ou menos, gente, que aí só muda quem manda, né? Eu acho que seu pai tá aproveitando pra puxar mais um pouquinho a tua orelha nesses últimos tempos aí, pra, né? Sabe como é que é, né? Mas assim, é bom assim, a gente até explicar, Ricardinho, o processo da confiança, o processo de, tipo assim, de trazer isso pra vida dos pais, de acordo com a vida dos filhos. Também entender que, tipo assim, mano, tudo... É bom a gente entender isso. Tudo na vida que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente vai trazer sempre consequências das nossas atitudes erradas. E sempre as consequências tem a dor, tem o sofrimento, tem a parte ali onde vai doer, entendeu? E aí você, velho... tipo assim, isso aqui você sempre vai passar por isso, mano. Sempre vai ter momentos de dificuldade, sempre vai ter momentos de aflição, sempre vai ter momentos de dor. Mas é muito importante vocês entenderem que ou você vai passar pela dor e pela aflição com Deus, ou sem Ele. Exatamente. Eu prefiro passar com Deus. Exatamente. Eu entendi isso na minha vida, entendeu? O negócio é que quem tá lá fora não entende isso, mano. Entendeu? E qual é a diferença? É tipo assim, você chega no último segundo onde você não tem mais o que fazer com a conta da sua casa. E aí, mano, tu não vai conseguir pagar, porque se tá sem Deus, não vai ter um milagre dentro da tua vida. Mas com Deus, eu vou ter um milagre na minha vida. No último segundo, Deus vai provar a minha fé. E se eu persistir na minha fé ali, Deus vai trazer a provisão.
Então, mano, Deus traz o milagre, Exatamente. né? Ele traz aquilo que a gente precisa. Então é a vida com Deus que a gente precisa trazer e entender que com Ele tudo é melhor, tudo é mais fácil. A gente vai ter um momento de sofrer, um momento de dor, e a gente tem que perseverar nessas horas. A Bíblia fala que se em momentos de aflições a gente não permanece na nossa fé, não permanece ali firme, a nossa fé é fraca. Sim. Né? Nós não temos força. Então a gente tem que permanecer nesses momentos, porque Deus vai trazer sobre nós aquilo que a gente precisa para vencer aquele momento, e vai ser a melhor maneira de você viver a sua vida, velho, em paz e em tranquilidade, a vida com Deus. E eu já vivi cada coisa, gente, que sinceramente foi Deus que livrou a gente. Diante de Deus, eu tenho isso muito claro na minha lente, Nós porque, dois, porque, tipo assim, esse rolê, sair de madrugada, a gente tá indo fazer umas coisas muito doidas, velho. Eu lembro, Luquinhas, de várias coisas assim, velho, que eu tava... Todas as vezes que eu ia sair, tem um grupinho de meninos, né, que quando eu saio com esses meninos, que, velho, eu já saio de casa orando. Eu já saio de casa assim, ó, diante de Deus, não, sério, sem gracinha. Sem gracinha, eu já saio de casa orando, falando assim, Deus, livra a gente de morrer, livra a gente... Não, é porque, tipo assim, o Ricardinho, ele já é todo vibradão, velho. Mas os amigos que ele tem, meu amigo. Aí a gente pilha, velho. Eu até brinco, né? É que o Ricardinho é o que tem mais senso. Eu sou o que tem mais senso. Tem mais senso aí. Eu brinco com os meninos. Eu conheci um menino falando assim, a gente falando que a gente ia viajar pra Caldas Novas junto, ele virou pra mim e falou assim, foi de jeito, falou, cara, eu vou te ser sincero, a minha mãe chegou em mim e falou, meu filho, mas como é que vai ser essa viagem? Você tem que tomar cuidado e tal. E eu não tenho coragem de virar pra minha mãe e falar assim, mãe, confia, porque quando eu tô com vocês eu não consigo me segurar. Então, tipo assim, eu não vou mentir pra minha mãe, tá ligado? Ele falou assim, cara, eu não tenho coragem de virar pra minha mãe e falar, mãe, confia, relaxa. Não tenho. Ele virando falando isso. E eu falei, mano, calma lá, velho. Relaxa. Você vê que a pessoa é diferente, tá comendo frango frito de manhã, cara. É outro nível. E tá outro nível. Tá gostoso esse frango frito. É outro nível. Mas, velho, os meninos assim, velho, a gente já saiu, já passou cada coisa, já passou coisa com nego tentando dar tiro na gente, cara puxando arma pra gente. Uma vez a gente tava na rua assim, tava num rolê, a gente parou num lugar lá pra ficar conversando e tinha uma galera em volta assim e tal, a gente parou pra ficar conversando, mano, daqui a pouco a gente viu dois caras sentados assim. Um dos caras pegou uma faca, assim, o cara pegou uma faca e arrastou no chão, assim, ó, faca de cozinha, velho. Que vai ser fatiado hoje. E começou, que vai ser um fatiado hoje. Velho, começou a vir, tipo, na nossa direção. Picanha de carne humana. Começou a vir na nossa direção, o outro abriu, assim, eu falei, pronto, a gente vai ser roubado. Doido, mano, era tipo umas 3 horas da manhã, a gente tava com fogos na mão, a gente falou, mano, tacar esses fogos nesses caras aí. Acende. Volta. E eu andando com meu canivetezinho, eu sempre ando com canivete. Eu falei, mano, contra essa faca de cozinha, meu canivete não aguenta, não. Eu falei, velho, tô lascado, velho. Penso dar uma nele, cara. Exato, velho, a gente ficou grilado assim. E, velho, várias vezes. E é nessas horas que a gente aproveita vê. pra falar, mano, tipo... A gente tá falando isso aqui, velho, mas não faça isso galera. em casa. Não faça isso em casa. Eu já fiz muita coisa que eu me arrependo, galera. Que foi sem noção mesmo, que foi inconsequente. Então não que só foi livramento porque não. realmente foi livramento Deus na vida, velho. Deus na vida, foi Deus. Então, sempre que eu saía de casa, é aquela história, né? Essa história é engraçada, que essa história é meio batida, mas... Da menina que foi sair, falou pra mãe, eu tô saindo hoje pro rolê e tal. E aí, a mãe da menina falou, minha filha, vai com Deus. Ela falou, só se ele for no porta-mala, porque o carro tá cheio. E aí, o carro... Gente, sinceramente, eu não acredito que Deus fez o carro dela bater pra provar um ponto, não. Mas eu acredito que o carro dela bateu... E aí, porque ela falou aquilo, o porta-mala ficou intacto. Gente, tinha a história, né? História. O porta-mala ficou intacto? Muito bom, velho. Tinha uma caixa de ovo dentro do porta-mala e não fez nada, os ovos ficaram todos intactos. Não, às vezes eu acho que, tipo assim, é porque, mano, querendo ou não, a pessoa desafiou, né? Tipo, sei lá, tipo, a soberania de Deus, vamos dizer assim. A gente vê o Titanic, pô. O cara fala, nem Deus derruba esse navio. E não foi Deus, né? Foi o... Foi quem? Não, digo, foi o iceberg, né? Não, mas você entendeu, né, mano? Tá ligado? Você entendeu? Entendi, em todos os brincando. lugares, até mesmo porque, assim, vamos parar aqui verdade. pra ver. O submarino, mano, é de melhor tecnologia naquela época, o mais aprimorado, o que tinha mais inteligência para poder navegar nas melhores regiões ali, sem perigo algum, e não conseguiu desviar a tempo de um monte, né, ali
do pico lá, do iceberg, e não conseguiu desviar, velho. Não conseguiu, tipo, desviar a tempo, não conseguiu, sei lá. Pra mim, o que deu pra aparecer foi ali, velho, desafiado, pô. Foi desafiado. Deus aproveitou ali pra falar aqui, ó. Eu sou todo poderoso, não adianta me desafiar, pô. Às vezes a mãe virou e falou, filha, vai com Deus. E aí, talvez se Deus estivesse dentro do carro, o carro não bateria, talvez não teria acontecido nada com ninguém. Na real, todo mundo que tava dentro do carro morreu nesse dia. Até a menina? Na história. Até a menina, todo mundo morreu. Caraca, mano. Então, tipo assim... Eu ri por causa do porta-mala, tá, gente? Que eu achei... Começar a andar dentro do porta-mala nos carros. Caraca, tá arrependido. Deus tá sentado com a gente. Não, eu sinto dó pela mãe, tadinha, poxa. Mas aí, tipo assim... Mas às vezes, eu já ia acontecer aquilo e pela palavra de bênção da mãe não teria acontecido. Mas aconteceu porque a galera vacilou. A menina falou, vai no porta-mala, e Deus realmente virou e falou, se quer que eu vá no porta-mala, eu vou no porta-mala. O porta-mala ficou intacto. Então... Não quer que eu vá contigo? Exatamente. Se fosse com ela, ela não teria morrido, talvez. Exatamente. Mano, é muito pesado esse tipo de coisa, velho. Mas, tipo assim, sempre chamar Deus pro rolê, eu acho que é o principal. A gente sempre ficou... Eu sempre tenho o costume de fazer isso. Eu tô saindo, já tô dentro do carro, tô indo pra algum lugar, eu falo, Deus, acompanha a gente, livra a gente de todo mal. Eu aprendi com a minha avó. Deus em primeiro lugar, né, mano? Deus em primeiro lugar, velho. Eu aprendi com a minha avó, um dia ela falava Ricardinho, eu sempre que saía dos carros, eu falava, Deus, livra o meu carro, torna ele invisível aos olhos de todo homem mau e etc. E aí, ela tava com um carro novinho, velho. Era um carro novinho. Passou pelo pardal, não pegou. Não era isso, não. Ela tava Ia ser bom, hein? Diz aí. Ela tava com um carro novinho. O carro que ela tinha acabado de comprar. O carro tava sem seguro ainda. Velho, era o carro perfeito pra roubar. Ela deixou, orou, subiu pra uma festa. Quando desceu, velho, o carro da frente tinha sido roubado. E era um carro ruim. Eu não lembro, gente, que eu não sei, né, na história que ela me contou, mas ela falou assim, Ricardinho, era tipo assim, eu tava com o novo Honda Civic que tinha um Uno na frente do meu carro. Fazia todo sentido, principalmente pela época que não é a mesma segurança de hoje em dia, roubar o Honda. Tava sem placa, se eu não me engano, o carro. Tava sem placa o carro ainda. E ela falou, Ricardinho, fazia todo sentido roubarem meu carro. Só que eu acredito, e eu acredito nisso também, eu comecei a orar isso depois disso, que o ladrão não viu meu carro. Deus tornou meu carro invisível aos olhos dele. E, cara, toda vez que eu saio de casa, eu oro isso. Eu falo, Deus... Aí é a influência do reino espiritual, né? Deus, torna a gente visível aos olhos de todo homem mau. Deus, me torna invisível, Senhor. E outra coisa, né, gente? Depois você tá andando, a ousadia, o que você vai criando com Deus. Eu tenho falado muito com Deus assim, Deus, se eu for ser roubado algum dia, em nome de Jesus eu não vou ser. Mas se alguém chegar pra me roubar, eu só vou falar assim... Deus abre os olhos espirituais dele, igual Eliseu fez com um discípulo dele, e falar, Deus, deixa ele ver quem tá do meu lado, porque quem me protege, gente, e a gente tem que ter essa noção, cara, quem protege a gente não é o nosso cuidado, claro que o cuidado faz diferença, etc, mas quem protege a gente quando a gente sabe fazer alguma coisa é Deus, velho. E a gente tava nesse rolê lá, e, mano, quantos rolês de madrugada que eu cheguei 6 horas da manhã, 5 horas da manhã em casa, e podia ter acontecido um tanto de coisa, podia ter acontecido, velho, uma vez, pra você ver o tanto que a gente é doido, ingênuo, a gente tava passando na asa sul aqui, a gente viu o carro da Hungria, um Porsche, bonitão, amarelo, eu falei, eita ferro, velho, olha só esse carro. E a gente tava num Uno, olha só, a gente tava num Uno, sem calota, com os vidros tudo preto, 4 caras dentro do carro, 4 caras. A gente desceu, estacionou do lado da Porsche, desceu e começou a olhar a Porsche. Falou, caraca, olha só que Porsche bonita e tal. E, mano, pra você ver, velho, doido, gente. Era tipo... Era 3h30, 4 da manhã. Gente, e a gente parou. A situação é nítida, né? Pro cara, era 4 bandidos. Era 4 bandidos parando do lado de um Porsche. Querendo roubar o Porsche do cara, pô. Exatamente. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, mano, o vidro tá aberto, olha só. Vai, o vidro tava aberto assim. Aí eu falei, mano, essa Porsche. Devia estar gritando, velho, porque esse bicho só fala alto, velho. Aí daqui a pouco, velho, a gente vê um segurançazinho subir na pista falando... Ei! E puxou a arma, mano. Puxou a arma pra gente. Mano, a gente saiu correndo. A gente falou,
bora, entra dentro do carro. Eu já peguei, já meti a ré, saí cantando pneu igual um doido. E véio, eu falei, meu Deus do céu, velho, a gente é doido, mano. Porque, e é Deus que livra a gente Velozes e Ricardinho, Velozes e Ricardinho. Velozes e Ricardinho, só pode. Véi, coisa de doido. Aí você vai parar pra pensar, você fala assim, eu paro pra pensar, eu falo, gente, se eu fosse segurança desse, é capaz de eu dar um tiro nos caras desse. Quatro cara parando do lado de um Porsche, num Uno, sem calota, com película preta, não dá pra ver nada. E aí a gente entra de novo, mano, Deus, pô. Deus, velho. Isso pra mim é Deus. Deus me livrou do cara me dar um tiro naquele dia. E aí a gente saiu dali, saiu voado e tal. Saiu correndo e falou, velho, a gente é doido, o que aconteceu? Você tá louco? Até lembrando, mano, do dia que a gente foi roubado, pô. Que a gente foi assaltado aqui na rua aqui, mano. Mano, foi muito engraçado esse dia. Os pais do Lucas nunca deixaram ele sair de casa. Nunca. O Lucas nunca saiu de casa. Assim, não, eles até ficaram de boa. Aí. Eles até ficaram de boa. A única vez. Tipo, a primeira vez que o Lucas dormiu na minha casa. É que meus pais eram sempre. Ele foi roubado, velho. Eram sempre muito seguros, né? Exatamente. Comigo. Aí a vez que eu vim pra cá, mas é porque naquela época realmente, tipo assim, tava mais com um pico de perigo aqui no sítio do Gama tava mais perigoso. Assalto, essas paradas. Então, meus pais tinham razão, assim, tipo, de, né? Tava sempre tomando cuidado, só que... Porque aqui no sítio do Gama era perigoso, então eles estavam sempre tomando cuidado pra não acontecer nada com o Lucas. A única vez na minha vida que eu fui assaltado foi essa vez. Pra você ver, a primeira vez que ele dormiu aqui em casa foi a vez que ele foi assaltado, velho. A gente, tipo assim, desacreditou total. Falou, mano, como assim, velho? O que tá acontecendo? Ele veio dormir aqui em casa de novo depois de uns 5 anos. Mas aquela mentalidade não tinha a mentalidade que a gente tem hoje, por exemplo. Não tipo tinha. Assim, eu fico pensando, será que se acontece hoje, tipo assim, não quero que aconteça. Não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se acontece hoje, será que eu chego num cara e falo, mano, em nome de Jesus, abaixa essa arma, velho. E começa a pregar pro cara, pô. Aí você será pode... que eu não sei a vida louca assim? Será que a gente levaria um tiro? Faz a enquete aí. Porque nessa época, pelo menos, eu era esperto, mano. Verdade. Porque quando o cara pediu meu celular, eu entreguei com a intenção de rastrear o celular e ir na casa dele. Que foi justamente o que a gente fez. O que a gente fez. Velho, foi muito engraçado esse dia, velho. Mas, tipo assim, talvez se a gente tivesse orado, tivesse colocado na mão de Deus, a gente não teria sido assaltado. A gente saiu pra jogar um basquete, A gente era criança, pô. A gente era não tinha criança, essa mentalidade, entendeu? A gente não tinha mentalidade do reino, assim. Eu não entreguei meu celular, os meninos entregaram o celular deles, depois a gente pegou meu tio, Polícia Federal, que vai estar aqui um dia com a gente também, então fica ligado. Com certeza. Esse tem história, meu amigo. E pensa num cara que tem história, que precisa ser contada. Que é um cara que é um pai maravilhoso, um pastor maravilhoso e é bem sucedido na carreira policial dele. Tava muito bem sucedido na carreira policial dele. E aí a gente chamou ele, liguei, igual quem já assistiu aquele episódio do Pica-Pau, que o Pica-Pau é sequestrado por um pirata e pede pra fazer uma ligação pro tio dele, e aí quando ele pega o telefone e grita, Tio Sam! Dá um gritão e começa a vir os Estados Unidos inteiro, foi tipo isso. Eu liguei pro meu tio. Pica-Pau, meu amigo, tu foi longe, hein? Fui longe, velho, eu gostava de Pica-Pau, assistia muito Pica-Pau. Minha avó sempre falou que era do diabo. Galera. Mas não assistam Pica-Pau. Eu não sei, eu assisti. Era legal, pô, era criança, mano. Diabo legal, pra mim, velho. Diabo era diabo. Tinha muita coisa no Pica-Pau, mas era um desenho legal. Era legal. E aí a gente, velho, eu liguei pro meu tio encontrou a gente rastreou os caras. Aí foi emocionante. Foi emocionante. Foi engraçado que o rastreamento, cara. Era muito engraçado. O GPS ele era errado, dava a rota 15 direitinho, metros. velho. Aí falava, daqui tantos metros, vire à direita. Velho, parecia coisa de filme. Aí quando você chegava no lugar, a gente deu... Olha só que engraçado, a gente deu uma volta, aí deu outra volta, porque ele dá uma noção de 15 metros, né? Então, velho, a gente não sabia, era 3 casas, as casas de trás... A gente parou na rua assim. Mano, até hoje eu não sei como é que esses bandidos correram tanto, velho. Não, velho, não sei. Eles estavam aqui no sítio do Gama, eles foram tipo, parar no lugar da Santa Maria muito longe. Do outro lado, tinha um carro muito esperando longe. Eles, ou um carro, eles deixaram a bicicleta parada em um lugar. Esses caras é o Usain Bolt, tá ligado? Porque eles estavam a pé, velho, quando eles roubaram a gente. Eles não estavam de bike. Esses caras deviam ser o Usain Bolt, só foi pode. Foi 2 Usain Bolt que a gente não descobriu ainda. E aí a gente tá aqui de boa, aí a gente tá dentro do carro assim, meio parado assim, quando a gente vê... O menino sai do portão, velho. Você lembra disso? Mano, a gente tá assim de boa. Saiu o cara do portão, do nada. Nada. Aí o menino passou do lado do nosso carro. Os meninos, é ele. Meu tio, certeza que é ele. Aí abriu o meu vidro.
abriu meu vidro e eu falei, tio, é ele. Se borrou Foi, todo, aí eu virei, filho, olhei muito assim pro engraçado. menino, aí o menino fez assim, ó, ele fez desse jeito, velho. Ele tava andando assim, aí ele parou, olhou pro lado, me viu, olhou pra frente, falou com os meninos, falou, ele fez assim, ó, e aí, galera, me viu e fez assim, ó, falou. E saiu Tchau. andando. Aí, quando ele saiu andando, meu tio falou, certeza que é ele, certeza. Aí meu tio já desceu armado, já falou, bora, cadê o celular e tal. Aí a gente recuperou, mas... Não, foi muito legal. Foi legal. Porque, velho, aí tu vê, estratégia, né? O cara federal, pô, o bicho sabe como é que Foi. faz as paradas. Eu te Porque colocou tinha um lá moleque de fora, escudo tinha humano. tinha um do lado de fora, mano, e tinha um dentro da casa, né, mano? E tu não sabe se o cara dentro da casa vai pegar o fuzil e meter Foi. bala através da porta, pô. É. Então ele colocou um moleque na frente da porta assim e falou, mano, fala pro teu amigo passar o resto das coisas por debaixo da porta. Isso aí, mano, eu achei isso da hora, velho. Aí os caras passou tudo assim, velho. Foi engraçado que tinha celular. O menino Tinha até devolveu celular que nem até era a nosso. Ele, que nem era ele nosso. devolveu até a corrente que ele tinha roubado de mim. É verdade, tinha a correntezinha. Não, e teu tio levou ele pra pedir perdão pra você. Falou, pede perdão pra ele agora. Velho, foi muito Eu bom. fiquei mano, pensando, eu muito falei, bom. mano, esse moleque vai me achar no sítio do Gama, ele vai me dar um pau, Foi muito velho. Eu bom. falei, Foi muito bom. Mas, Eu vou velho, o levar Ricardo uma nem tava surra. ligado nisso, velho. Pra você ver como eu tinha pensado nisso aí. Foi estratégia. Na hora, parece que foi o Espírito Santo, mano. Veio na minha cabeça, mano, dá o celular pra ele e rastreia, filho. Acho que eu tinha acabado E a de gente descobrir recuperou o negócio celular de um rastreamento, tá brother ligado? meu também que foi roubado Não na é que era hora. burro, mano, porque ele não desligou o celular pra não mostrar, tá ligado? Foi. É muito engraçado isso aí, velho. É. O Ricardinho tinha se ligado que a gente ia ser assaltado, velho. Tinha, Que o bichinho dela mas eu não fiz nada. não fez nada. Que podia fazer o quê? Hoje em dia eu faço. Gente, corre! Aí a gente saiu correndo. Não, é muito engraçado que o Ricardinho tava indo, tipo, pra lateral assim. Velho, eu Eu comecei, sem a gente entender, tava na velho. calçada, eu comecei a ir pro meio da rua. Aí quando eu já tava no meio da rua, velho, não adiantou nada, que os caras vieram e falaram assim, bora, é um assalto. Aí eu fui pra calçada. Não, mas não era nem isso, é porque, tipo assim, tu tava indo em nós não, mano. E tu Foi. ficou, tipo assim, velho, não vou deixar os moleques, sacou? Foi. E eu tava sem entender nada, porque o Ricardinho Eu tava tava, com tava meu indo pra irmão. esquerda, velho. Eu tava O falando, gente, quem Ricardinho, conhece o José, tá hoje indo ele pra lá tem um- por quê, velho? A igreja tá bem ali, pô. Foi. Hoje, quem conhece o José, hoje ele tem 1,95 m, na época ele era bem pequenininho. Ele era... 1,95 m e 16 anos de Ele idade. 16 anos de idade, Tá calça doido. 47. Tá Só doido. Jesus, velho. Pelo José é amor de grande, moleque. Mas, a gente... explicar um pouco sobre o podcast, né? A gente tava lá de boa, há um tempo atrás, e eu comecei a pensar, falei, cara, a gente podia começar um podcast, podia começar a fazer algumas coisas. Eu pensei, né, comigo mesmo. E aí, comecei a pensar sobre isso, minha irmã deu a ideia, falou, gente, vamos começar um podcast do HG, que é o Herdeiros da Graça, né, que é dos jovens. E eu comecei a pensar, e aí um dia eu tava com o irmão do Lucas, com o Josh, com a Beca, com o Lauzinho, com a Sara Castellanos. A gente tava numa cafeteria e a gente começou a falar sobre coisas teológicas, começou a falar sobre Nossos pastores, né, mano? Os caras nossos são top pastores. demais. Gente, a gente vai, Muito em demais. nome de Jesus, a gente vai conseguir trazer eles aqui, É. porque são homens, Agenda tipo ocupada, assim, é uma mora carga, fora. é umas coisas assim Meu que eles amigo, têm a que é gente tá só falando de Jesus. nível É. aí que só Deus na causa. Eles são Eu, muito... irmão, entendeu? Eles são muito, Tô de verdade. sentindo, cara. Tá E aí a batendo gente forte. tava conversando sobre as coisas teológicas e a gente falando sobre escatologia, falando sobre feijoadas teológicas, né? Coisas mais sérias e tal. E a gente tava ali conversando e tal, e a gente falou, cara, na internet hoje não existe algo que dê margem pra gente falar dessas coisas. Parece que todo wesleyano, arminiano, ou pessoas que acreditam na escatologia que a gente acredita, na volta de Jesus que a gente acredita, são pessoas que, se a gente procura essas coisas na internet, não são assuntos fáceis de se achar, não são assuntos fáceis de se estudar, você tem que ir mais longe e tal. E as teologias que a gente não acredita, que são teologias que a gente não acredita ou não é que a gente- concorda. não concorda. não Não é concorda. que, tipo assim, seja errado. Não é que seja errado, mas é uma teologia que a gente que é contrária à nossa, a gente vê muito por aí a galera falando e etc. A parada é a seguinte, tipo assim, tem os calvinistas e os arminianos, correto? Certo. Os calvinistas, eles acreditam, tipo assim, aquelas pessoas que não são da prática. Elas não são de atitude, tipo assim, de mover pelo Espírito Santo e Sim. tudo mais. Aquelas pessoas que não acreditam em obras, entendeu? Sim. Eles acreditam em escrever, em passar aquilo que eles sabem, conteúdo. Eles são muito Então eles escrevem muito, mestres, tem muito né? conteúdo, sacou? Mas o E aí arminiano, parece que o arminiano é mais auezão da vida, é porque o entendeu? arminiano, tipo assim, ele tá o tempo todo, velho, querendo ser usado por Deus, É. fazer obra. E é tá uma galera que tem ali movendo, certeza entendeu? do que acredita e tem na Exato. cabeça assim, cara, eu sei que isso é Exato. certo e tal.
Só que a gente tem aprendido que isso não é real. E eles não param pra escrever. Exatamente. O arminiano não para pra escrever. Por isso que a gente não encontra Exatamente. arminiano hoje. E a gente encontrou poucas pessoas. Poucas pessoas que escrevem sobre isso, como o pastor Hernani Santos. E o pastor Hernani Santos. E acompanha o pastor Hernani Santos, que eu acho que é a única pessoa assim, que a gente acompanha. Bateu forte, assim, na verdade. Tipo assim, ele que trouxe, de certa maneira... essa forte teologia pra gente, né? Exato. Ensinou, trouxe isso. Exato. E é algo que a gente tá focando muito... E aí eu conversei assim com o pastor Lauzinho, falei, pastor, hoje em dia a gente não tem isso, eu tô com uma ideia de começar um podcast assim, 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 a gente começar a falar sobre essas coisas. E ele falou, cara, isso é uma ideia muito boa, velho, vê se você começa. E aquilo ficou no meu coração, a gente começou a reformar essa sala aqui na época, a gente conversou com o Vinícius, que é o cara que tá na produção aqui hoje, e aí eu conversei com ele, velho, faz uns 8, 9 meses. E aí a gente foi conversando, foi orando, foi fazendo as coisas, construiu essa sala aqui. Minha mãe começou, ela já queria fazer um estúdio pro Família de Sucesso, mas ela falou, Ricardinho, eu vou começar isso aqui pro seu podcast. E ela construiu essa sala, comprou as cadeiras e tal, e fez as coisas pra que a gente pudesse fazer o podcast. Tudo Deus, velho. Tudo Deus. Essa sala ficou pronta há quanto tempo, ô produção? Que essa sala tá pronta? Acho que não. Tem quanto, Stephanie? Porque a gente tá... É verdade, Vini. A gente tá... Tem uma semana que tá pronta a sala. A gente tava terminando de arrumar algumas coisas. A gente terminou de montar o lustre que tá aqui em cima, por exemplo, que aparece nessa câmera aqui, né? Na câmera geral. Não tá aparecendo? Ontem tava aparecendo... A gente terminou de montar um lustre que tá aqui em cima. Faz o seguinte, a gente tira uma fotinha e coloca pra... a gente vai tirar uma foto e vai mandar pra vocês. O Vini abriu a câmera aí. A gente terminou de montar esse lustre aqui faz 3 dias. Faz 3, 4 dias. O cara daqui da igreja montou essa semana aqui. E tudo... Velho, parece que Deus foi arquitetando, foi provisando. Nós se encontrando, velho. Sim, e eu comecei a orar por isso. Tá mostrando o lustre? Gente, é esse lustre que eu tô falando. Ele é bem bonitinho. É bem, tipo assim... Tipo nossa cara, tá ligado? Tipo rolê. Tipo rolê. E aí a gente começou... Eu tava sempre orando por isso. Falando, Deus, que seja feito de acordo com a tua vontade. Caminha, faz isso, faz aquilo. Mas eu tava de uma forma assim, eu vou ser sincero, vendo nada acontecer. Falando, Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar um computador agora, eu não tenho dinheiro pra terminar de comprar as coisas que precisa. Até mesmo que a gente tá começando coisa nova até agora, mesmo né, que a mano? gente tá começando e tipo mais assim... você. Tá começando o quê? Coisa nova. Ainda mais tu. Exatamente, que eu quero... Etapas novas na nossa eu quero casar, né, gente? Então eu preciso ter dinheiro pra minha máquina de lavar e não pra comprar um PC. Entendeu? E aí, foi tipo assim... Assim eu que tava luto orando por minhas isso, eu tava guerras. assim que eu luto minhas guerras. E Desse eu fui, jeito, Deus. Desse jeito, E eu velho. tá aqui, eu tenho na minha lista de oração aqui, cara, podcast, tá lá escrito, podcast. E eu falando, Deus, seja feito de acordo com a tua vontade, me dá confirmação de que eu tenho que começar isso, me dá confirmação de que a gente tem que ir pra frente, me dá confirmação de quem eu vou chamar, como é que vai ser isso, como é que isso vai caminhar, como é que isso vai desenvolver, eu preciso de ajuda, e sempre orando por isso e vendo nada acontecer. A minha mãe tinha terminado de fazer a sala tava aqui, as mesas, as cadeiras, tudo. Mas eu falando assim, Deus, mas eu não tenho as coisas, eu não tenho nada pra começar. E, cara, meu pai virou pra mim do nada, semana passada, fala aí, Vini. Eu cheguei no Vini do nada, e meu pai virou e falou assim, Ricardinho, terça-feira que vem o pastor Luciano Subirá vai estar aí, e eu quero fazer um podcast com ele. E aí eu virei pro Vinícius e falei assim, Vini, eu já tinha conversado com ele há muito tempo atrás, falei, cara, tu é o cara que eu sei que sabe mexer desses bagulho, que sabe arrumar essas coisas, e a gente tem que fazer um podcast pro meu pai, tem que fazer acontecer. Eu nem tava na cabeça de começar um podcast, o nosso podcast, e eu falei, Vini, tem que desenvolver aí, velho. Eu te dei o quê? A gente deu 5 dias, menos de uma semana. Menos de uma semana. Foi, uns 4 dias eu virei pra ele e falei assim, cara, ó, já sábado agora a gente já tem que pegar, já montar as coisas lá, já começar a testar. E, cara, engraçado pra você ver, eu fiquei pensando, cara, nada a ver meu pai pedir pra fazer um podcast. Nada a ver, meu pai poderia... Eu conheço, meu pai poderia fazer um vídeo normal, e meu pai não fez isso por mim, ele fez por ele, ele falou, eu quero falar sobre adultério, eu quero falar sobre novo casamento, etc. Tem até a live lá, vai lá no Família de Sucesso, assiste. Aproveita pra assistir, gente. Aproveita pra assistir, que foi bom, demais, gente, foi bom. Você tá com dúvida sobre novo casamento, você tá com dúvida sobre adultério, tá com dúvida sobre o que o povo tá falando, vai lá assistir, velho, vai lá assistir, que lá é um negócio de verdade. Então, tipo assim, a gente tava aqui de boa e tal, e...
E meu pai pediu pra fazer isso, eu tava pensando hoje de manhã sobre isso, eu falei, cara, meu pai poderia fazer um vídeo normal, meu pai poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu acredito que Deus colocou no coração do meu pai esse negócio do podcast. De verdade, porque literalmente foi o empurrão que a gente precisava. E eu tava sempre falando assim, ó, e eu parei pra perceber. Isso aí tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Eu tava orando e falando, Deus, a gente precisa, Deus, a gente precisa de eu preciso de uma confirmação. Eu preciso de uma palavra pra começar isso. Eu não posso começar isso com uma confirmação. A gente faz tudo pela palavra, velho. Tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Tudo pela palavra. A gente sabe por que pela palavra. A gente sabe que a palavra de Deus vai ser aquilo que vai tirar todo argumento. Tipo, exatamente. Toda amanhã, gente, todas as coisas, amanhã você tá no emprego novo. E aí você repensa, cara, será que é isso que eu quero mesmo? E se você teve uma palavra e foi realmente Deus que falou com você, você não tava enganado, etc., cara, é ali, continua. Não existe desistência. Acaba com todo argumento. É o fundamento. É o fundamento. Vai, tipo, ser a rocha pra gente. Entendeu? Exatamente. Tipo assim, Satanás, que ele quer, tipo assim, trazer dúvida, trazer desconfiança, trazer incerteza. E aí, quando Satanás traz isso na nossa mente, a gente traz o que? A palavra que Deus nos deu. Sim. Entendeu? E eu falo, e a gente para pra pensar e fala, não, mas Deus falou isso aqui comigo. Não, mas não é assim. Deus, não, mas calma lá. Deus. A gente vive pela palavra. Sim. A gente vê muitos cristãos hoje que não vivem pela palavra. Que não vivem Eles pela vivem palavra. pelas ideias, pela teoria, Exatamente. Pelo que os outros dizem, mas não vivem pela palavra. Vive Um cristão pela que não vive pela palavra não é cristão. E você tem que ter um fundamento, né? Tiago fala, hoje amanhã irei em tal cidade, construirei tal fundamento, etc, etc. E ele fala, você tá errado. Você tem que dizer, e se Deus quiser, amanhã eu irei a tal cidade, farei. Então, a gente tem que basear as escolhas da nossa vida em Deus. Josué, na Bíblia, tomou uma decisão e falou, e sem perguntar para Deus, um povo chegou nele pedindo pão, e pedindo perdão, e pedindo ajuda, e falando, prometa que o Senhor não vai nos destruir, nós seremos seus servos, etc., E ele falou, nós prometemos, e depois ele descobriu que era tudo uma enganação. Na verdade, eles eram reis do povo, da terra, e na verdade estavam querendo enganar ele. E aquilo ali fez com que Josué tomasse uma decisão que não era a plenitude de Deus, que a plenitude de Deus era acabar com todo aquele povo daquela terra. E ele não perguntou pra Deus antes, né? Verdade. E a gente tava procurando essa confirmação. E sinceramente eu parei pra pensar esses dias e eu comecei a pensar e eu falei, cara, as confirmações estavam aí. Eu que não vi. Essa sala, minha mãe construía essa sala, o Família de Sucesso. Aí a gente entra, isso mano, eram Deus tá, confirmações. tipo assim, Deus agindo sem eu ver. ver. Sem eu ver, eu tava pensando, cara, nada tá andando, nada tá desenvolvendo. E Deus tava fazendo. Porque você tá com a sua parte, mas, por exemplo, eu, velho, faz meses, velho, que eu tô pensando nisso aí, entendeu? Que eu tô com essa ideia no coração. Disso. Faz meses. Disso. Então, mano, tipo assim, eu também vim orando sobre isso, saca? Sim. Eu também vim com a ideia, tanto se parar pra perguntar pros meninos lá da igreja, eu tava com a ideia, eu tava conversando com eles, tava pensando em comprar as paradas, tava pensando em fazer tudo isso, só que, tipo assim, alguma coisa tava impedindo, velho. E se encaixou até a chegar aqui e isso aqui que a gente tá fazendo aqui agora. Então, tipo assim, foi Deus, mano. Foi Deus fazendo, tipo, de maneira extraordinária, velho. Foi muito engraçado, gente. Eu tava na... Aconteceu alguma coisa? Só um segundo, só dar uns 10 minutinhos, a gente responde as perguntas. Tá bom. Gente, manda pergunta aí que a gente vai responder. Daqui a pouco a gente responde as perguntas. E aí a gente tava... Olha só que loucura, essa semana, né? Eu falei, Vini, corre aí, que a gente tem que arrumar esse negócio. E a gente precisa agradecer esses dois aí. Não, tem que agradecer. Top, porque os caras fizeram o negócio acontecer, gente. Eu tava com o negócio na cabeça, mas quem fez acontecer foi o Marcos aqui da produção e o Vini, eles estão ali atrás ali. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai conseguir, daqui a um tempo a gente vai conseguir uma câmera pra poder mostrar eles, etc. Mas se você tá nos stories aí acompanhando a gente no Instagram, você tem. E aí, olha só que loucura. O podcast era pra acontecer na terça-feira. Era pra ter acontecido o podcast com meu pai na terça-feira, às 6 horas da tarde, e o pastor Luciano Subirá pediu pra adiar, pra ter mais tempo, e fizeram na terça-feira, na quinta-feira às 3. E aí eu tava, cara, sábado, domingo eles montaram tudo, já começaram a testar, a gente começou a comprar as coisas. E aí, olha só que loucura, gente. De terça pra quinta-feira, a gente montou nosso podcast. De terça pra quinta-feira eu comecei a pensar e falei, cara, eu vou com esse negócio pra frente. Eu falei com os meus pais. Meus pais me abençoaram, porque eu acredito que a gente tem que ter. A bênção dos meus pais. Tem que ter a bênção dos nossos pais, gente. Gente, você tem que... A gente tava conversando com isso na igreja esses dias. Roube a bênção dos seus pais. Sim. Roube a bênção dos seus pais. Você tem que chegar assim e falar... Pegar assim a mão dele e falar, coloca a mão na minha cabeça aqui e me abençoa. Porque sem a sua bênção eu não vou caminhar. A bênção dos pais faz diferença. E outra, a bênção da sua liderança. A bênção da sua liderança. Eu comecei a falar com
Porque a minha liderança são os meus pais, né? Eu falei com os meus pastores, falei com a minha irmã, que é a pastora dos jovens. Comecei a falar, gente, o que vocês acham disso? O que vocês acham do que a gente tá fazendo? E aí vai dar certo ou não vai? E minha mãe me abençoou. Esse assunto de liderança, Ricardinho, se tu deixar eu falar aqui agora, pode falar. Isso aqui, eu achei, velho, tipo assim, eu tava um tempo atrás, na verdade, essa semana, mano, Deus me trouxe Deus me levou a perceber algo muito fera no momento em que Jesus tá no casamento, e ele faz o primeiro milagre, né? Transformar água em vinho. Cara, olha só que fera, velho. Eu tava conversando disso com quarta-feira. Quarta-feira eu fui levar o menino lá na casa dele. Tava conversando com ele, velho. E Deus me deu a revelação desse texto, mano. Ele tava conversando um negócio que ele tava falando, tipo, mas meu líder falou isso aqui, às vezes eu não concordo e tal, tudo mais. Eu falei, mano, mas qual é a honra de obediência ao líder? Qual é a honra de obediência ao seu pastor? E aí, mano, eu tô falando isso aqui a primeira vez aqui, só pra galera que tá assistindo aqui, porque eu ainda vou trabalhar uma palavra. Exclusivo. Mas assim, mano, olha que Deus trouxe no meu coração, velho. Não era o tempo de Jesus começar o ministério dele, velho. Ele falou assim, o que você quer comigo? Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Né? E Jesus sabia o que ele estava falando, Exato. Ele não estava... Exato, não, ele estava conectado com o pai o tempo todo exatamente, ele sabia o que ele estava falando, talvez não fosse realmente chegada a hora dele. A hora dele, então tipo assim, e a mãe dele tipo ignora o que Jesus fala, velho, vira pro garçom e fala, simplesmente faça o que esse homem disser pra você fazer. E, velho, a partir dali, por obediência, a mãe dele... Ele honrou a mãe dele, né? Ele começa o ministério dele, por obediência à mãe dele. Aí o que eu te falo? Se você não concorda com o teu líder, se você não concorda com o teu pastor, por obediência ao seu pastor, por obediência ao seu líder, o seu ministério vai começar mais cedo. Exatamente. É isso que Jesus falou no meu coração, cara. Por obediência, tudo que é de bom que é pra acontecer na sua vida, Deus vai trazer mais cedo, Deus vai fazer acontecer mais cedo. Ainda que você não concorde, pode fazer algo sem sentido. Se você obedecer, Deus vai trazer tudo que é de bom mais cedo na sua vida. Exatamente. Então, o que a obediência ao líder, o que a obediência aos pais, ao pastor faz na sua vida? Traz o que é de melhor da parte de Deus mais cedo pra você. Você quer viver a vontade de Deus mais cedo? Obedece. Entendeu? Sim. Quer viver as coisas de Deus mais cedo? Obedece. Que é o primeiro mandamento. Honra o seu pai e sua mãe para que vá bem e tenha vida longa na terra. Ele fala, para que vá bem, velho. Né? A primeira coisa é para que você tenha uma boa vida. Você quer ter uma boa vida, uma vida longa? Isso. Ele não fala só da vida longa, porque tem muita gente que foca nisso, só que eu percebi isso esses dias. Ele fala, você quer ter uma vida boa? Exato. Você quer viver bem? Exato. Cara, faz isso. Exato. O primeiro mandamento com promessa é justamente sobre isso. Então eu aproveitei pra falar sobre isso aí, porque eu achei, velho, isso é muito sério, porque, tipo assim, gente, aí está até uma coisa. Você confiar no seu líder. Você ter um líder que você confia. Claro que você não vai trocar de líder agora, porque você tem que ter uma palavra também pra trocar de líder. Às vezes a galera sai trocando de igreja, trocando de pastor, trocando de liderança, sem uma palavra de Deus, e às vezes é tempo de você permanecer. Os meus pais ficaram... Eles têm uma história, né? Eles mudaram para uma cidade, começaram a fazer uma igreja ali, etc. E o tempo que eles ficaram ali, eles contam que eles passaram muita coisa, que foi um momento para eles, às vezes até de tristeza. Eles estavam, mas eles acreditam que era um tempo onde Deus queria fazer algo neles. E eles não saíram debaixo daquela liderança enquanto Deus não liberou eles. Então, existe algo sempre que Deus quer tratar na nossa vida, que seja através da liderança, que seja através... Não é porque tá chato, tá ruim. Exatamente, não é assim, eu vou embora. Entendeu? Mas como assim? Mas você perguntou pra Deus? Você tem certeza? E aí gente que chega e fala assim, não, mas eu senti de Deus que é pra eu estar debaixo do Vini. Daqui a pouco, não, mas eu senti de Deus que é pra estar debaixo do Lucas. Mas, que Deus é esse? Que sai trocando a opinião dele toda hora, que sai te mandando pra um lugar toda hora. Deus não costuma fazer as coisas assim, então... E Deus não se contradiz. Então, tipo, Deus assim, não se contradiz. A palavra de Deus fala que a autoridade, mano, tipo assim, é estabelecido por Deus. Exatamente. Então, se é estabelecido por Deus, cara, você não é Deus pra desestabelecer ela. Claro. Então, como que você pode simplesmente falar, você não tem autoridade sobre a minha vida, se Deus estabeleceu ela sobre a sua vida? Então, irmão, o que eu tô te falando é o seguinte, honra o seu pai, honra a sua liderança. Honra, obedece, e justamente sobre isso. Se Deus estabeleceu, cara, então é porque ali tem uma visão mais ampla sobre a sua vida. Então você tem que confiar no seu líder, confiar no seu pastor. Se tá dando errado, tem conversa pra isso, tem aconselhamento, tem momento entendeu? De conciliação. E acredite, mesmo que se ele estiver te aconselhando errado, mesmo que ele esteja te aconselhando errado, e você honrar a sua liderança, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ah, Ricardinho, mas entende, gente, porque a liderança, a sua cobertura espiritual é aquilo ali, velho. É diferente o nível, entendeu? É diferente a maneira que acontece. Você ter a bênção do seu líder, você ter a bênção do seu pastor. Tem muita gente que chega, às vezes, na liderança, né? A gente vive isso e já chega falando assim, é porque eu senti de viajar pra tal lugar, começar tal faculdade, fazer tal coisa, eu vou sair da igreja. Cara, seu pastor vai virar pra você e falar, tá bom.
Tem pastor que não, tem pastor que vai fazer, mas eu acho que o nosso estilo de liderança, né? Cara, então tá bom. Você tá falando isso? Beleza. Você já sentiu de Deus? Já sentiu? Porque uma coisa é você chegar pedindo a minha opinião, e eu tenho um conselho pra te dar. Agora, você já sentiu de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu pra passar por cima do que você sentiu de Deus? O que a gente pode Entendeu? fazer é tipo assim, opinar, exatamente, aconselhar, sugerir olha, eu acho que esse não é o melhor, eu acho fazer. que o que você tá fazendo talvez não seja a melhor forma, eu já vi muitas coisas indo nessa maneira. Esses dias a gente tava conversando com a menina e falou, cara, não tem relacionamento em julgo desigual. Ah, mas não tem existe. como. E aí eu vou virar pra menina e vou falar, não, termina esse relacionamento agora. Não vou. Tanto isso pra quem é líder aprender isso, quanto pra quem é liderado, cara. Mano, beleza. Gente, cada um tem seu líder. Se seu líder trata você desse jeito, você tá nessa igreja, não vou abranger esse caso. Existem vários casos. Não leve isso aqui como palavra de verdade, mas a gente tem que virar e aconselhar. E eu não vou. Verdade. Exatamente, cara. É assim que eu acredito. Você tem certeza do que você tá fazendo? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi muito relacionamento terminar. Eu já vi muita gente triste. Eu já vi muita gente casando errado por causa disso aí. Depois em adultério, terminando e etc. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de dar certo é 0,1%. E a verdade é que a gente quer quem tem coração, né, mano? Exatamente. Quem tem coração vai ouvir, quem tem coração vai fazer. E você tem que estar debaixo de uma liderança que acredita que te ama. Exato. Uma pessoa que te ama é como um pai. Ele não vai querer fazer mal pra você, entendeu? E você tem que se identificar com essa pessoa. Tem que se identificar com essa pessoa. Você só pode ficar onde você se identifica com o pastor daquela igreja. Não adianta. Exatamente. Eu vou ficar naquela igreja que eu não me identifico pra quê? Pra atrapalhar quem tá ali e atrapalhar a sua própria vida, mano. Vai ser empecilho tanto pra você quanto pra quem é daquela igreja. Então se ajuda e ajuda quem tá na igreja, irmão. Se você não se identifica com essa igreja, não se identifica com o pastor, pede permissão, pede bênção e vai pra uma igreja que você se identifica. Ora, começa a pedir a permissão pra Deus. Se for mesmo da vontade de Deus, as coisas vão começar a caminhar. Agora, olha aqui, ó. Vai falando aí que eu tô procurando um versículo rápido. Beleza. Então, irmão, é justamente sobre isso. Você precisa pedir bênção, você precisa pedir permissão, você precisa orar de acordo com isso. Você precisa ter essa certeza, mano, de que é a vontade de Deus sobre você, né? E é justamente sobre isso. Você precisa se achar nisso, né? Olha só o que esse versículo fala de Hebreus. Fala assim, ó, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Véi, os líderes, eles prestam contas a Deus. Um líder que te manda fazer uma coisa que está errada, ele vai prestar contas a Deus perante isso. Nós vamos prestar contas. Não queira ser quem vingue. Exatamente, velho. Obedeça. Quem vinga é o Se Senhor. o seu líder não tá te mandando... Exatamente. A vingança não pertence queira a Deus. ser, Nós não podemos vingar ninguém. Exatamente. Não importa o que a pessoa fez Deus, olha, eu tô obedecendo a minha liderança. Meu pai conta, gente, uma história dessa. Meu pai, ele tava querendo começar um ministério itinerante forte, firme mesmo, ir pra frente com o ministério itinerante, e ele já tinha sentido isso de Deus, e ele chegou nos pastores deles, que é o pastor Lau e a pastora Eline, os pais do Lucas, e chegou neles e falou: pastores, eu tô sentindo isso, tô sentindo que não é tempo mais de eu focar tanto na igreja, de eu começar a focar durante um tempo no ministério itinerante, etc. E o pastor Lau virou e falou: não concordo, não acho que tá certo, não faz isso não, Ricardo, não faz isso não. E aconselhou meu pai, e meu pai virou e falou assim: então tá bom. E começou a orar, falou: Deus, se é realmente da tua vontade, faz, porque eu não vou desobedecer a minha liderança, eu não vou desonrar o meu líder. E aí o pastor Lau estava aqui um culto e ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a profetizar sobre a vida do meu pai. Você vai viajar, é tempo de ministério itinerante e tal e tal. Ele subiu para jantar com a gente e falou: Ricardo, você sabe que eu nem concordo com aquilo, o Espírito Santo me tomou e é o que você tem que fazer. E cara, se for, entendeu? Vai acontecer. E Deus vai te honrar. O versículo continua assim, ó: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Uma coisa, gente, que a gente não quer, nem a liderança, nem o membro deveria querer, é estar em um lugar aonde você vai ficar dando trabalho. Entendeu? Cara, a minha igreja, na liderança, você não pode escutar a música do mundo. Essa é a doutrina da minha igreja. Quem tá na liderança não pode. Se você tá no louvor, se você é líder, se você é pastor, igual na minha igreja. Não pode escutar a música do mundo. A gente não acredita nisso, a gente não concorda. Cara, você quer ser líder, você quer ser frutífero e você quer escutar a música do mundo, essa não é a igreja pra você tá. E aqui eu entro aqui falando dizendo pra vocês, cara, você tem um chamado, você tem um propósito, certo? O seu chamado, o seu propósito, cara, vai de acordo com o sacrifício que você vive. Então é um sacrifício que você tem que ver. É tipo assim, abrir mão daquilo. O mundo, pro mundo, a música secular é normal.
entendeu? Então, pro cristão, se você vai ver um nível de liderança, de pastorado, você tem que ter a certeza de que você vai abrir mão de muitas coisas. Na minha igreja, nós temos que abrir mão da música secular, entendeu? Nós temos que abrir mão disso porque nós entendemos que, como líderes, nós não podemos ser como quem está lá fora. Nós temos que ser diferentes, nem que seja pelo menos em coisas que são específicas, né? Mas coisas que a gente sabe que, tipo assim, a gente precisa se edificar a outro nível naquela parte ali, naquele assunto. Porque assim a gente tem autoridade pra falar. Se você faz a mesma coisa que a pessoa que tá no mundo, então você não tem autoridade mais sobre ela. Porque você tá igual a ela. Então você tem que se diferenciar. Jesus tinha autoridade sobre todos porque ele era o único que era diferente de todos. Então ele tem autoridade suprema, ele tem autoridade total. Da mesma maneira somos nós. Quanto mais a gente quer ter autoridade sobre a vida de uma pessoa, maior o sacrifício da nossa vida que a gente tem Quanto que viver mais todos os dias. renúncias você tiver, mais Deus vai te honrar. Isso é óbvio. Mas não querendo entrar em mérito de doutrina, porque, gente, doutrina são 3 coisas. Ou tá escrito direto na Bíblia e a gente não tem como discutir, ou a sua liderança manda e você não vai desobedecer a sua liderança, ou o Espírito Santo manda e não cauteriza o Espírito Santo. Então, a gente não entra no mérito de mandar você parar de escutar a música do mundo. Isso é algo que você tem que sentir, isso é algo que tem a ver com a sua igreja. Se a sua igreja é liberada, você não sente nada disso do Espírito Santo, fica à vontade, é a sua vida, entendeu? Mas agora, se a sua igreja não concorda com isso, se você está na liderança, e um exemplo, né? Se você está na liderança da minha igreja aqui, e você está escutando música do mundo, cara, você está em pecado, você está em rebeldia, você está... na liderança, vamos destacar aqui, liderança. Não é um membro da igreja. Na liderança, eu tô falando da liderança da igreja, exatamente. Tá falando de alguém que é responsável por almas, responsável por pessoas, entendeu? Que tem que viver uma vida de sacrifício, se encontrou com Cristo. Então é diferente. Aqui na igreja a liderança, e a gente fala para a equipe de louvor também, por acreditar que a equipe de louvor na igreja trabalha como se fossem pastores, né? Eles estão tocando, são os líderes. Um preço a pagar. Exatamente. E a gente não concorda, mas se a sua igreja concorda, a gente não vai ficar entrando nesse mérito. Então, imagina você estar debaixo de um jugo ali, velho, que você não tá feliz, cara. Por que você vai ficar debaixo de uma igreja onde você fala assim, não, mas eu quero usar calça jeans, não, mas a gente não concorda. Aí você vai ficar brigando com o pastor, aí é esse versículo aqui, não é proveitoso para você, ó, obedeça-lhe para que o trabalho dele seja uma alegria, para o trabalho do pastor, não um peso, e para que seja proveitoso para você, é bom para você, entendeu? Vai procurar teu rumo, vai para a igreja que você concorda. A gente fala que adultério é pecado, a Bíblia fala sobre isso. Não, mas eu quero adulterar, então vai pra igreja que concorda com adultério, vai tomar seu rumo em vez de ficar trazendo discórdia. E hoje tem igreja de todo tipo, lugares, gente. Hoje tem igreja, todo tipo de coisa que você quer aceitar. Hoje tem muito jeito de ir pro inferno, gente. Tá fácil. Tá fácil, entendeu? Tô brincando. A porta nunca foi tão aberta. Exatamente. Nunca foi tão ampla. O caminho nunca foi tão curto. Nunca foi tão curto. Tão curto. Mas continuando, né? Eu perguntei pra minha liderança, meus pais me abençoaram e etc. E aí eu comecei a orar. Falei, pai, o que o senhor acha de eu chamar o Lucas Guerra pra participar e etc. E aí meu pai falou um negócio que é verdade. Falou, Ricardinho, você tem que tomar cuidado. Porque você tem que tomar cuidado pra amanhã. Isso não atrapalha a amizade de vocês. Para isso não atrapalhar amanhã ter uma discussão e etc. E amanhã ter que escolher entre o podcast e o Lucas. Porque você escolhe a amizade, claro. Né? Entra no nível diferente. Responsabilidade. Exatamente. Pra que vocês saibam, o Ricardinho, tipo assim, ele tem a palavra final. Sim. Então o que ele fala, tá falado, irmão. Então, tipo assim, eu tenho que ter a consciência de entender que quem tá mandando aqui é o Ricardo. E tipo assim, não atrapalhar o nosso... E isso é algo muito, muito louco, assim, né? Porque acaba que a gente tá convive com muita gente, né? Eu cresci, cara, com os meus pais como pastores, com os meus pais como meus pais, com os meus pais como meus conselheiros, com os meus pais como meus chefes. Então eu cresci num nível onde eu sabia ter diferenciar. Eu sabia que ter diferenciar quando meu pai chega aqui gritando, brigando e falando, cara, você não pode chegar atrasado no trabalho, faz isso, faz aquilo, e não descontar aquilo dentro de casa, porque isso não tem nada a ver com a minha casa. Aquilo ali, meu pai não tá falando pessoal pra mim, etc, etc. Então, o pai falou, cara, você tem que tomar cuidado. E eu comecei a orar. Comecei a falar, Deus, na quarta-feira eu comecei a falar, Deus, sinceramente eu quero conversar com o Lucas hoje. Eu gostaria de conversar com o Lucas hoje, eu já tava querendo isso. Eu sei que agora já vai ser sexta-feira já o podcast, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu fiquei pensando, cara, nada a ver, eu acho que eu vou conversar com o Lucas na quinta-feira, porque a gente já se encontra, normalmente é nosso dia que a gente tira assim pra fazer alguma coisa e tal, então na quinta-feira a gente já vai sair, eu já converso com ele. E eu fui orando e falando, Deus,
a minha confirmação de que eu tenho que começar a gravar com ele, e vai ser uma confirmação que você vai colocar no meu coração, e se a liderança discordar, e etc., mas a gente dá tempo a isso e tal, mas no meu coração, a minha confirmação vai ser de que o Lucas vai ser a pessoa, vai ser uma confirmação no coração dele. Eu não vou estar chamando ele pra alguma coisa, vai ser assim, cara... Eu vou chegar nele e ele vai falar pra mim, cara, eu já tava com isso na cabeça, ou... Sabe o que eu imaginei até? Eu nem imaginei esse negócio da cabeça, eu imaginei ele chegando em mim e falando assim, cara, você acredita que eu sonhei que você ia fazer alguma coisa, que você ia chegar em mim pra conversar alguma coisa? Eu senti que você ia chegar pra mim pra conversar alguma coisa? E olha só que loucura. Eu fui fazer umas coisas do trabalho, Isso eu tinha que nunca passar... aconteceu. Nunca Nunca aconteceu com a gente, porque a gente sempre viveu junto, a gente sempre... A gente vive literalmente a 10, 15 minutos do outro, então a gente, velho... Então a gente sempre tá junto, a gente nunca sempre. precisou, tipo assim... Nunca aconteceu isso na Nunca nossa aconteceu. vida. Aí, Então, olha só que loucura. Eu fui no mercado resolver umas coisas que eu tinha que resolver. Do mercado eu tinha que ir no Banco Bradesco pagar uma conta. E aí no mercado atrasou as coisas que eu tinha que resolver e tal. Eu saí daqui meio atrasado, saí correndo, fui pra lá. Aí uma mulher me fez ficar esperando na fila, velho, pro cara pra entrar dentro do banco, que normalmente não demora. E aí a mulher ficou o que eu vou fazer normalmente no banco, eu já chego, falo, a pessoa já fala, o atendente mesmo com fila, fala, ó, não, pode entrar, porque é porque é específico. fazer. E aí eu tava lá esperando, a mulher falou, não, espera um pouquinho. Eu olhei lá dentro, assim, no lugar que eu ia entrar, não tinha muita gente, eu falei, oxe, essa mulher tá doida, é? E eu fiquei lá esperando. E tal, mano, eu tô de boa, do nada eu vejo o Lucas entrando dentro do banco. Eu falei, velho, oxi, o que o Lucas tá fazendo aqui, velho? Aí eu falei assim, oxe, mano, tu me viu lá fora? Foi? Ele falou, não, velho, eu vim resolver um negócio aqui no banco de um cartão e tal. Eu falei, oxe, velho, que loucura é essa? Eu falei, mano, qual foi a última vez que a gente se encontrou assim? Nunca. A gente nunca se encontrou sem querer. Nunca se encontrou sem querer em algum lugar. Do Isso nunca nada. aconteceu. E aí, Cadinho, de boa? Nunca aconteceu. Eu já encontrei, tava na feira do Paraguai, velho. Tava na feira do Paraguai de boa, do nada, velho. E tipo assim, o cara é um PM, né? Então, PM é ocupadão e tal, tudo mais. Eu nem converso direito com o cara e tudo mais. Tava indo ajudar um amigo a comprar um negócio pra ele. Do nada eu viro, velho, tá lá o cara, que era aniversário dele, velho. No dia do aniversário dele. Eu lembro de tu contar tava isso. lá o cara, velho, encontrei ele. Caraca, mano, o menino aí, velho. Então, tipo assim, já encontrei com N pessoas, mas o Ricardinho nunca na minha vida, Não, velho. velho. Nunca. 20 anos de vida. E a gente acredita numa coisa, né, gente? Não existe... Como é que fala, Lucas? É coincidência, só existe Coincidência, providência. existe providência. Deus provê pra que as coisas Jesuscidência, a produção falou. Jesuscidência. Jesuscidência. Então, velho, a gente se encontrou, eu virei pra ele e falei, cara, vai lá resolver o negócio que você vai resolver lá. E olha só, de verdade, o local que eu vou normalmente dentro do banco é um local meio escondido. Se eu tivesse entrado antes e sentado, a gente não tinha se encontrado. A gente não tinha se encontrado. E aí eu virei e falei assim, e aí aconteceu esse negócio da mulher mandar eu esperar. Eu conversei com outra mulher, a mulher falou, não, pode entrar, vai lá. E aí eu falei, velho, a mulher depois sumiu, eu nem vi mais a mulher lá fora. Pareceu Eu falei, gente, quem era essa mulher que tava aqui? É um anjo. Era um anjo. Que segurou. Literalmente. Ela nem era tão bonita assim. E aí, tô brincando. Amor, te amo. Te amo, amor. Mas aí a gente foi lá dentro, aí eu falei, cara, quando você sair, entra, vamos ali, que eu quero conversar com você. E aí a gente começou a conversar, eu falei pra ele que ia rolar o podcast com o pastor Luciano Subirá, ele falou, cara, eu tava com vontade de começar esse projeto. E aí eu falei, cara, ó, eu senti disso, queria conversar com você sobre isso, queria saber o que você tem a dizer e tal e tal. E, cara, andou. Na quarta-feira eu conversei com ele, na quinta-feira a gente conseguiu vir aqui, já teve o podcast com o pastor Luciano Subirá. A gente com um bônus extra aí. Tem um bônus extra aí, a gente vai fazer o post, eu quero até que vocês entendam, a gente vai estar sempre tentando mandar online. Sempre tentar fazer ao vivo, tanto na Twitch, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Nesse mesmo horário. A gente vai, sempre no mesmo horário, sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui online. Só que alguns pastores, pela correria deles, às vezes a gente tem que fazer gravado, entendeu? A gente vai postar como se fosse online, vai estar ali online para poder responder as perguntas de vocês, para poder, talvez, até no final entrar ao vivo mesmo, de verdade, para poder responder alguma coisa ou outra. A ideia é ter alguém novo toda semana. Exatamente. Pra vocês. A gente vai ter alguém sempre aqui toda semana. Ouvir, e toda semana a gente vai mandar para vocês quem vão ser as pessoas, pra vocês poderem acompanhar e etc. A gente, durante a semana, a gente tá trabalhando para poder dar uns spoilers, né? De quem vai ser, de como vai ser, o assunto que vai ser tratado. Inclusive o assunto que o pastor Luciano Sobral vai ser muito bom. E é inclusive do tema desse mês sobre contra a prevenção do suicídio, né? A gente falou um pouco sobre isso. E aí entra o quê?
Deus foi provisionando tudo, velho. Deus virou, e aí esse negócio do meu pai querer fazer o podcast fez com que ele comprasse muita coisa que eu não tinha dinheiro pra comprar, o que foi muito bom pra mim. Por exemplo, os braços, algumas coisas que a gente terminou de comprar assim, que precisava, que era o final, velho, e Deus foi abençoando. E aí quando eu percebi, já tava tudo pronto. Certo. Já tava tudo na minha mão e eu tava orando por isso. E até. Gente, olha só que loucura. É sério, isso é uma loucura. Deus cuida. Olha o tanto que Deus cuida da gente. Há uma semana atrás, literalmente há uma semana atrás, eu tava pensando, cara, esse podcast eu vou fazer só daqui uns 6 meses. Vou esperar, vamos aguardar. Tem coisas que a gente tá fazendo, exatamente. Tudo que a gente tá e Deus virou e falou: não, meu filho, é agora, pode começar, entendeu? E Deus abençoou a gente. E vai começar da melhor maneira. Exatamente. E a gente vai estar sempre tentar aqui com vocês. Toda sexta-feira a gente vai estar aqui, vai trazer alguém especial, vai trazer alguns pastores. A gente tá aí com uma galera muito legal, o Moisés e a Mi Barreto. Talvez a pastora Kelly Alice, a gente ainda tá fechando, tá conseguindo uma galera aí, tem surpresa vindo aí, mas pessoas assim, pra gente poder conversar, pra gente poder trazer pro nosso rolê... Spoilers. Spoilers, pra poder trazer pro nosso rolê pessoas que talvez... a gente nunca teria, você nunca teria disponibilidade de sentar na mesa com eles, e a gente quer estar aqui sentado na mesa com eles para poder tirar as dúvidas que vocês têm, saber mais sobre a vida deles, de saber sobre a infância, de saber como eles vivem, como eles lidam com as coisas, trazer ele mais para perto de vocês. A intenção é tipo assim, vamos supor, eles vão em um outro podcast e vão tratar de um assunto específico, correto? O que a gente vai tratar com eles é sobre a vida deles. Nós queremos ser intermediadores, entendeu? Fatos curiosos, tudo que vocês diversidade, coisas da vida deles que talvez vocês não teriam acesso, mas vai ter através do nosso podcast. Exatamente. Porque a gente vai tratar justamente sobre rolê. Então é uma vibe mais de boa, é uma vibe tipo assim, qual foi seu rolê, pastor? Exatamente. Qual foi os rolês da sua vida? Exatamente. Entendeu? É justamente sobre isso. E é isso, gente. A gente tem 2 perguntas aí. Tá bom. Quais são as perguntas? Manda pra gente. Me manda no WhatsApp aqui, amor, por favor. Das braba. Então me fala aí a primeira pergunta. A primeira pergunta qual o convidado do sonho do podcast? Convidado dos sonhos do acho podcast. Que tem que ser o teu sonho e o meu sonho. Acho que o convidado dos sonhos, cara. Caramba. O Billy Graham. Mas ele tá com Jesus. Exatamente. Eu vou chorar de novo, por isso que é o dos sonhos. Vou chorar de novo. Sabe o quê? Sabe o quê? Vamos sonhar alto então? Benny Hinn. Tá não, ó, você quer ver um negócio mais perto, mas eu acredito que é um sonho meu, tá aqui? Pastor César Castellanos. Pastor César, eu também pensei. Pastor César Castellanos. Ele é um sonho pra gente estar aqui hoje. É um cara, assim, sensacional. Pensa num cara, assim, ó, que você tem que... Meu Deus do céu. Não, eu falo pra vocês assim, tipo, o Pastor César, ele traz uma atmosfera muito, muito extraordinária, velho. Literalmente, tipo assim, a gente pode estar num ambiente de 40 pessoas e todo mundo que tá naquele ambiente se sente abraçado pelo Pastor César. Então, tipo assim, cada pessoa que ele conversa é tipo como se fosse um pai espiritual mesmo. Você se sente mais aliviado, você se sente que tá sendo cuidado, você se sente diferente, você se sente, entendeu? Então Agora tem uma coisa, gente. Eu, durante muito tempo na minha vida, e eu gostaria de passar isso pra vocês. Aprendi com os meus pais a escolher a melhor parte das coisas. Às vezes a gente é meio doido, né? Olha só que loucura. Tem muita gente que nem sabe quem é o pastor Silmar Coelho. Silmar Coelho, procura depois na internet. É um homem de 70 anos, um pastor, que ninguém dá nada pra ele. A gente tá aí olhando gente que não tem nem história. Olhando gente... Às vezes a gente tá aí assistindo gente na internet que a gente não sabe nem de onde é que a pessoa veio, não sabe nem quem a pessoa é, não sabe quem é o pastor, não sabe se a pessoa tem uma vida de pecado, não sabe nada. E a gente fica dando, às vezes, muito mais... A pessoa tem muito mais voz na nossa vida do que homens e mulheres que conquistaram grandes coisas. É um cara de 70 anos que simplesmente já ungiu na vida dele mais de 5 mil pastores. Que é um cara de 70 anos que já construiu mais de 39 igrejas. É um cara de 70 anos que pegou uma igreja agora de 700 pessoas e fez virar 2.000. Pensa numa carga. Pensa num negócio que é assim, ó, sentar com um cara desse, velho, e babar, falar assim... Ele construiu uma história. O cara tem algo pra... É o pastor César. Pastor, gente, é a experiência, é a vivência,
eu aprendi a escolher a melhor parte, a saber quem são as melhores pessoas pra ouvir. Às vezes a gente olha umas pessoas dessas assim e fala, velho, quem é Silmar Coelho? Cara, quem é você, velho? Quem é eu? Quem é a gente perto de Silmar Coelho, entendeu? Nem a Apóstola Valnice, muitos não conhecem. A Apóstola E a Apóstola Valnice é uma mulher sensacional, teologia bonita, uma doutrina... Passou anos na África, É, com a escola velho, uma dela, galera, voltou pro Brasil, meu criou uma Deus faculdade do de céu. teologia. E que em nome de Jesus a gente vai conseguir trazer aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas ela também já tá com idade, né? Sim. Mas eu acredito que o meu sonho, assim, acho que é o pastor César Castellanos, e acredito que o Benny Hinn também, velho. Benny Benny Hinn, Hinn. cara, diante de Deus, aí. Se trouxer o Benny Hinn, primeira coisa, É. o pastor Leandro Santos vai ter sentado aqui do lado, aqui, ó. Eu acho que é um negócio que a galera já falou, que eu já vi em outros podcasts, o cara falar assim, mano, se amanhã o Benny Hinn viesse aqui, a gente podia acabar com o podcast. Eu acho que é tipo isso. Bater uma meta. Bater uma Chegamos no meta. nível mais alto. Entendeu? Porque, velho, é um cara sensacional. Não, Mas, cara, é gente, a galera que a gente vai Demais. trazer aqui são pessoas sensacionais. A gente vai sempre tentar trazer as melhores pessoas aqui. Homens e mulheres que, às vezes, nem tem a ver com pastorado, mas, por exemplo, o pastor Leonardo, que é meu tio, que é um cara que ele é bem sucedido, gente, na Polícia Federal. A bem maioria das sucedido vezes em vão ser todas as pessoas áreas. bem-sucedidas em áreas Sim. específicas. E, Então, e a gente vai tentar trazer os pastores aqui pra vocês, tentar trazer homens e mulheres de Deus, cantores, pessoas assim pastores que a gente legais conhece, pra gente pastores poder que a gente conhece, conversar. Carlos Assim. Gonçalves, Cláudio Duarte. E Com de o acordo tempo. com o tempo a gente vai talvez aumentando, mas Com o vamos tempo. deixar pro futuro. Vamos deixar as coisas pro futuro. Mas eu acho que é essa. A segunda pergunta? Vai ter no Spotify? Vai ter no Spotify. A gente vai colocar no Spotify. O áudio lá. A gente vai. A gente vai colocar. Sempre vai ter a live. Gente, essa é a ideia. A gente sempre vai fazer a live na sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Facebook, na Twitch e no YouTube. Sempre vai fazer isso. E a gente sempre vai postar no Instagram os cortes. Vai colocar no Spotify os cortes, não, né? Mas o podcast certinho pra vocês poderem ouvir. É isso aí. Próxima. E outras plataformas, né? E as outras plataformas. A gente vai Última tentar colocar pergunta. no iTunes, nas outras coisas. Como lidar com as discípulas esquerdistas que tentam atacar a liderança através da posição política? Eita ferro. Caraca. Essa é específica. Essa pergunta aí, meu amigo. Como é que é, amor? Repete, por favor. Como lidar com discípulas esquerdistas que tentam atacar a liderança através da posição política? Que tentam atacar a liderança? Repete a pergunta. Como lidar com discípulos Não, é como lidar com discípulos esquerdistas. Uma pergunta. Tentam atacar a liderança. Mas que política. tentam atacar a liderança, atacam como? Tem como alguém falar Atacar, aí? sei lá, refutando, sei lá, falando o contrário que o pastor fala, o que o líder fala. Gente, batendo de eu frente. falei esses dias, eu dei uma palavra, a gente tem um momento universitário aqui no HG, né, que é no nosso culto de jovens. E eu falei sobre uma palavra que eu acho que pra mim tem que ser a nossa base política sobre qualquer coisa que a gente faz. Eu falei sobre compre a verdade e não a venda. Top. Às vezes, a gente tem mais compromisso com a nossa ideologia, às vezes a gente tem mais compromisso com a nossa família, às vezes a gente tem mais compromisso com outras coisas do que com a verdade. Às vezes a gente tem mais compromisso com pensamento, com o nosso orgulho, com o que a gente acha do que com a verdade. E o cristão, principalmente, tem que ter compromisso com a verdade. E a gente traz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, né? Venha após Exatamente. mim. E a gente também traz todo aquele que ama a seu irmão, a sua mãe, a família mais do que a minha, isso não tem parte comigo. Exatamente. Então a gente traz aqui a especificação do que Jesus quer que a gente viva. Sim. Que é a verdade acima de tudo. Deus acima de Compre a verdade, que é o versículo, né? O versículo fala em Provérbios 23. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente tem que ter compromisso com a verdade. Amanhã, o que é irreal, porque isso não vai acontecer, porque a Bíblia já fala e pronto, acabou, mas se amanhã chegasse uma realidade nova e falasse, não, adultério não é pecado, cara, eu não tenho compromisso com a minha ideologia, eu não tenho compromisso com o que eu acredito há 10 anos, eu tenho compromisso com a verdade. Ela é imutável. Eu não ela tenho ela compromisso muda, com a minha felicidade. Não tem nada Exatamente. que vai mudar a palavra de Deus. Ela Nada. é o que é, entendeu? Nada. Todo mundo vai falar, isso aqui, isso, aquilo, outro. Cara, pra mim a verdade de Deus é aquilo ali. Exatamente. Inclusive, Billy Graham, ele fala, cara, tem um momento na vida dele em que ele teve
ele passou por um momento onde os amigos dele influenciaram ele a começar a duvidar da Bíblia. Duvidar se se tinha a veracidade que tinha de ser a palavra de Deus, né? Ser dele. E porque eles falaram que podia ser, durante os anos, poderia ser escrito por outras pessoas e ter a influência deles sobre a Bíblia e tudo mais. E aí ele fala, eu decidi naquele momento, então, que eu decidi ter fé, acreditar que aquela palavra era a palavra de Deus e ponto. Do mesmo jeito que eu decidi da mesma maneira que eu decidi crer que Deus é Deus e ter fé de que Deus é Deus, eu decidi ter fé que a palavra de Deus é a palavra dele e ponto. Ou seja, tudo que falarem não importa, é a palavra dele. Exatamente. Então é justamente isso. E aí, a compra é a verdade, não a venda, né? Só que pra gente comprar a verdade e não vender ela, a gente tem que procurar fontes confiáveis. Entendeu? Porque como que você vai pensar que uma coisa é verdade e na verdade aquilo não é verdade porque você não tem fontes confiáveis. A primeira fonte confiável que a gente tem é a Bíblia. Então sempre estude a Bíblia, sempre corre atrás da Bíblia. A gente não vê na Bíblia um sistema socialista, um sistema comunista, um sistema esquerdista. A gente não vê isso na Bíblia. Deus não lida com as pessoas desse jeito. Falam que Jesus trouxe igualdade a todos. Pelo contrário, ele não trouxe, em momento nenhum ele quis trazer igualdade, né? Não. Em momento nenhum. O que ele quis trazer é o quê? Ele falou que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Você vê Deus dando salvação e graça para todo mundo, mas o galardão de cada um é diferente. É diferente. O céu vai ser uma hierarquia. O céu vai ser uma hierarquia. Se a gente quer trazer o reino de Deus para a terra, então por que a gente quer viver um socialismo? Não. Exatamente. A gente tá vivendo na democracia. No céu, agora, gente, não vai ter igualdade. Não vai ter, cara. No céu, quem fez mais vai ter mais. E a gente vai descer. Quem converteu mais vai ter mais coroa. A gente vai descer e a gente vai governar com Cristo aqui na terra exatamente. de acordo com aquilo que a gente fez. Ele vai conceder pra gente áreas específicas, posições diferentes que a gente vai reinar sobre aquilo ali. Então, a gente tem que procurar fontes confiáveis. Fontes confiáveis. O que eu tenho pra dizer pra você, que é líder, se você tá me perguntando isso, começa a apresentar essas coisas pra essas pessoas. A gente tem que ter compromisso com a verdade. E a gente tem que ter compromisso com a nossa coerência, com o que é confiável, com começar a procurar coisas que são reais. Então, a primeira coisa é procurar fontes confiáveis. Os nossos líderes são fontes confiáveis. Se Deus está te colocando naquele local, a não ser que Deus fale para você trocar, aquele ali é um local confiável para você estar. E por isso que a gente sempre fala para a nossa igreja, a gente trabalha muito para que as pessoas possam ter devoção delas com Deus. Exatamente. Para que elas possam ler a palavra de Deus. Que é o que o pastor Luciano Subirá vai falar até sobre... Exatamente, sobre ler a palavra de Deus e trazer isso para sua vida. Por quê? Se a gente ensina as pessoas a terem uma vida com Deus, elas não vão ter que ficar procurando em outros lugares. Elas vão saber elas vão saber através da palavra se aquilo ali faz sentido ou não faz. Exatamente. Se está de acordo com a palavra de Deus ou não está. E Exatamente. a gente precisa disso, a gente precisa disso para vida. E aí eu tive várias dificuldades, porque eu lembro de ver... Hoje em dia, né, gente, a gente tem uma mídia no Brasil suja. A gente tem uma mídia no Brasil hoje que ela é ideológica, que ela é política, ela não tem compromisso com a verdade. A gente vê uma mídia hoje que ela fala uma coisa e daqui a pouco apaga, e daqui a pouco se refuta, ou afirma uma coisa e na verdade não tem base, não tem estudo, é na sua própria opinião. A gente vê uma mídia hoje muito suja. E eu tenho pessoas que você pode acompanhar, que são fontes coerentes, para você começar a aprender sobre isso, porque se as pessoas que são seus liderados começarem a ter compromisso com a verdade, você tem que começar a estudar para poder passar para essas pessoas o compromisso com a verdade. Então, essa pessoa vai chegar em você e vai falar, por exemplo, cara, adultério não é pecado. E você assistiu a live do pastor Luciano Subirá com o pastor Ricardo e você tem base bíblica e tem verdade para virar para a pessoa e falar, não, cara, é sim. Estão aqui as minhas fontes. Essa aqui é a verdade que eu tenho para te apresentar. Então, para você apresentar, você tem que estudar. Para você tratar aquilo, você tem que estudar. E as fontes confiáveis que eu tenho para você são Telegram do pastor Ricardo. Pastor Ricardo tem um Telegram e e o Instagram pessoal dele, que ele fala constantemente sobre política. Ele fala constantemente sobre fontes. Pastora Maísa Vasconcelos fala constantemente sobre política. Outra pessoa que Nicolas a gente confia hoje em dia, Nicolas Ferreira, o vereador mais bem votado da história de BH. Nicolas Ferreira. O segundo mais votado? O segundo mais bem votado de BH. O cara é um cara sensacional, é um cara que a gente vê verdade. Amanhã pode mudar, amanhã a gente pode virar e falar, cara, toma cuidado com isso aí, pode, mas hoje é um cara que a gente fala assim, cara, é um cara centrado, é um cara que sabe o que tá falando, é um cara que tem compromisso com a verdade, entendeu? Eu não tenho compromisso com... Gente, eu não tenho compromisso... Tá aí, ó,
Uma coisa que eu tenho raiva de flamenguista é isso. Ô raiva que eu tenho de flamenguista. Que a pessoa fala assim, não, o Flamengo é maravilhoso, o Flamengo é maravilhoso. O Flamengo é bom, gente, o Flamengo é um time bom. Eu sou coerente, o Flamengo tá com um time maravilhoso. Agora que o Flamengo rouba, o Flamengo rouba. O Flamengo paga, o Flamengo faz as coisas. No último jogo que teve aí, o penúltimo jogo, mais de 11 minutos de acréscimo pra tentar fazer um gol. Isso é roubo, gente. Vocês não acham que pagou o juiz? Entendeu? Então, tipo assim, tem que ser coerente, cara. Rouba mesmo, rouba, é verdade, rouba. Então você tem que ter compromisso com a verdade, não com a sua ideologia. E trazendo política exterior aí, Moisés, a Mimi, eles falam Moisés, a justamente sobre Mimi situação falam de sobre Israel, política e são pessoas sensacionais, confiáveis. Israel é a nação que a gente tem que estar Sim. Constantemente orando por e lutando por ao mesmo Exatamente. tempo, né? Porque é ali a nação do povo escolhido de Deus. Então, Exatamente. a gente tem que estar ali alinhado a isso. Tem muitas pessoas muitos cristãos que falam, Israel isso, Israel aquilo outro. Cara, se você, velho, não atende... Se você não tá com esse compromisso de lutar pela nação de Israel, de orar por eles, então você realmente não conhece a palavra de Deus e você não lê a Bíblia, velho. E você não sabe o que Deus você tá fala falando. pra gente, Essa é a verdade, pra entendeu? gente abençoar A gente tem que abençoar Santa. eles. A gente tem que falar. Pra você ter ideia, a gente vai ser julgado de acordo com o que a nossa nação fez com a nação de Israel. Então nós seremos julgados individualmente, também seremos julgados pelo que nós fizemos contra a nação de Israel. Então eu acredito que assim, a gente tem que ter esse conceito, a gente tem que ter essa ideia, essa certeza, entendeu? E, mano, a palavra fala que o coração do tolo tende à esquerda e o coração do sábio tende à direita. Então, já tá claro aqui. Que discutir, né, galera? Bem certinho Não, aqui. outra coisa. Sem dúvida. Outro canal que eu acho muito bom, não é um canal cristão, mas é um canal sobre política que é muito bom, é o Te Atualizei. Procura esse canal, a Bárbara, ela fala com muitas fontes, ela faz vídeos com fontes, com base, ela vai mostrando, ela vai fazendo. Não é fake news, não é algo fake montado, news, não mapeado, é algo montado. que nem a Globo Outro jornal que agora tá sendo bem centrado, que você vê que eles estão postando coisas que são verdades, Pingo nos Is. Procura, muito bom. Eles falam sobre as lives, é um jornal maravilhoso. Então, se você quer acompanhar, se você quer falar para sua liderança coisas que são verdades, você precisa estudar. Então começa a estudar, começa a fazer isso e vai dar tudo certo. É justamente sobre isso. Eu tenho mais 2 perguntas. Tem mais 2? Quais? Se quiser responder. Eu tenho, porque eu coloquei nos grupos aqui do WhatsApp. Pergunta aí. A gente pode responder rapidinho. Acho que a gente tem mais um pouco sobre o assunto. A primeira pergunta é pré ou pós? A gente já sabe que... A gente é pós, tô brincando. Caraca, meu amigo. Gente, a gente é pré. Em nome de Jesus a gente vai conseguir fazer um extra rolê aí, que a gente vai fazer o rolê teológico e falar sobre isso com o pastor Hernani Santos. Então dá uma esperada, a gente vai trazer isso certinho, você pode procurar a teologia que a gente acredita é a dele. Vai lá, pesquisa sobre escatologia Hernani Santos, você vai achar o que a gente acredita. O pastor Hernani Santos é um mestre, tá? Ele é um mestre na área dele, ele sabe o que ele tá falando, Exatamente. Ele tem certeza disso, ele tem a doutrina dele, então é tipo assim, a doutrina acadêmica e aquilo que ele prega no ensino de púlpito. Sim. Então ele tem veracidade, né? Ele tem ali, tipo, Sim. Ele é muito reto com aquilo que ele fala e com aquilo que ele traz. Ele sabe diferenciar muito bem as coisas também. Então eu acredito que é uma pessoa muito coerente e que vale muito a pena vocês estarem A gente procurando. é pré, eu acredito no pré, já ouvi várias questões de pessoas que me falaram sobre o pós, sempre achei muito irreal, mas depois a gente fala sobre isso, acho que não é assunto para agora, mas a gente é pré. A gente é pré. E a segunda pergunta se perde a salvação? Eu acredito que sim. Eu acredito que se também. perde a salvação. E trazer um exemplo rápido de perca da salvação. Cara, a salvação é assim, a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, correto? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, ou seja, a gente não merece a salvação, mas nós somos salvos pela graça, ou seja, não tem o que fazer aí. O que a gente tem que fazer é viver a vida que Deus tem pra nós. Então, quando a gente vive a vida que Deus tem pra nós, a gente tá vivendo uma vida de salvo. A gente entendeu que nós somos salvos e que a gente não faz mais parte desse reino. A gente não tá... O nosso mundo não é aqui, a nossa cidadania, nós não somos daqui. Nós fazemos parte do reino de Cristo. Então, se a gente entendeu isso, a gente entendeu também o quê? Que a gente precisa ter uma vida correta diante de Deus. A gente precisa viver a vontade dele todos os dias. E aí eu trago pra vocês aqui uma coisa. A pessoa que aceitou um pecado na vida dela, um pecado que é nítido na Bíblia, que fala que é errado, essa pessoa já não tá vivendo mais o evangelho. Ela se perdeu durante o caminho, decidiu colocar na cabeça dela que aquele pecado é correto, ela não vive mais o evangelho, não vive mais o puro evangelho, ela vive uma falsa doutrina, ela vive o que a gente costuma falar, uma apostasia. E essa apostasia, obviamente, a pessoa decidiu viver uma vida de pecado,
e porque ela decidiu viver aquela vida de pecado, ela já não tem mais a salvação em si. Então, outra questão também é a pessoa simplesmente falar, não quero mais viver a fé, não quero mais pagar o preço, não quero viver a vida com Cristo. Essa pessoa é uma pessoa apóstata e ela abriu mão da salvação dela, ela não vai ser mais salva. Não significa que lá na frente ela não possa se arrepender e voltar atrás e ter uma vida com Deus de novo novamente e realmente ter uma vida com Ele, viver uma vida na vontade de Deus e aí Exatamente. sim continuar tendo a salvação. A salvação, cara, só vai ser uma perda permanente aí, eu acredito, quando tudo já estiver estabelecido. Sim, eu acredito que nós temos escolha, né? Nós temos escolha e mesmo que a graça, a gente não acredita na graça irresistível, né? A gente acredita eu acredito sinceramente que uma pessoa que conheceu realmente Jesus nunca mais consegue pecar gostoso. A pessoa nunca mais consegue ter uma vida como ela tinha antes. Tudo que faz de errado é sempre um sempre peso. Sempre vai ser um peso, sempre vai ter uma cobrança diferente. Mas eu acredito que a pessoa consegue continuar tomando aquela decisão. Conheço pastores que viveram uma vida maravilhosa, mas imagina, o pastor estava no meio de um adultério, num motel e morreu do coração. Eu não acredito que esse pastor vai para o céu, eu acredito que esse pastor vai para o inferno. Depois a gente também vai falar sobre isso, então espera, a gente vai trazer bases sobre isso que a gente está falando. A gente vai conversar com o pastor Hernani Santos, vai trazer pessoas aqui para falar sobre isso. No nosso rolê teológico, a gente vai colocar na nossa agenda assim que for acontecer. A última pergunta? Acompanhe tudo, né? Acompanhe tudo. Last question. My English is very good. Como é que é rolê em inglês? Rolê. Tem mais de duas, vocês querem responder mais duas? Claro. Rolex. A primeira, vai ter um podcast de resenha com os amigos também? Mais descontraído? Ei, Axel, você para de ficar tentando crescer em cima da gente, mulher. Eu não vejo problema, não. Cara. Pode ser uma ideia. A gente vai ser um pensar extra. sobre isso, vai falar. Eu tava pensando sobre isso já, a gente pode ver sim, é Pode ser uma um ideia. Eu quero fazer isso, mas se for acontecer, a gente vai colocar na agenda e não vai chamar Axel. Última pergunta. E resenhas com amigos, a gente tem muitos amigos. Então, a gente não tem uma salona. Fazer o rolê amigal. Vai. Última pergunta. É possível ser um homem perfeito aqui na Terra? Não acredito que é possível ser perfeito. Eu acredito que você pode viver... Você pode viver muito bem, você pode chegar a um nível onde você não peca constantemente, querendo, né? Porque você pode passar uma semana sem pecar. Paulo falava entendeu? Deus perdoa até pelos pecados que eu desconheço. Então, Exato. pecado a gente sempre está cometendo. Então, não tem como. Eu não acredito que existe a perfeição. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até que seja dia perfeito. Para mim, o dia perfeito é o dia que nós ascendermos ao céu. Sim, e o pastor Luciano Subirá sempre fala que com questão de santidade, que vamos botar a santidade. Sim. E, assim, se a santidade é progressiva, porque ele fala de 3 tipos de santidade. Sim. Se a santidade é progressiva, quer dizer, então, que constantemente a gente vai estar se aprimorando para ser perfeito, porque claro. a santidade tá ligada a isso. Sim. Então, se a gente tá nessa progressão, a gente não quer dizer que a gente nunca vai chegar num nível que seja exato pra gente viver na perfeição. Eu não acredito que a gente vai ser perfeito. Eu nunca acredito que a gente vai chegar a um nível Jesus aqui na Terra. A gente pode chegar a ser muito bem, muito parecido, mas perfeitos apenas quando ascendermos aos céus. Exato. E ele fala no último nível de perfeição, que é o nível que a gente vai transcender a glória. Exatamente. E lá a gente vai ter o corpo glorificado. Assiste, gente, esse curso do Pastor Luciano Subirá. Vai lá no orvalho.com. É isso. Compra um curso. O Pastor Luciano Subirá, ele faz vídeo, muito aula, barato. Ele tem um podcast. Ele faz as aulas. Exatamente. Então vai lá no Orvalho e compra o curso dele. É R$30. É muito barato. E tem muito conhecimento. Tem um dele lá que ele fala só sobre isso, santidade. E aí ele vai falando sobre os 3 tipos de santidade, que é a primeira... Santos, né? Que a primeira é quando nós nos convertemos, que é a primeira santidade, a segunda santidade é a santidade progressiva, e a terceira santidade é quando ascendermos aos céus. É exatamente sobre isso. Então, aproveitando aí também que já está indicando como a gente trouxe referência ao pré, ao pós e tudo isso. Exatamente. Tipo, a gente indica aí o podcast do pastor Hernani Santos. Tá Assiste. fazendo coisas muito top também. Daniel Veloso também, ABC Teológico. ABC Teológico. Assiste lá. Aí sim é muito bom, porque o meu primo, ele trouxe a intenção, o pastor Daniel trouxe a intenção de trazer justamente aquilo que a gente estava falando, o conteúdo arminiano, né? Sim. A teologia arminiana. E a gente nem é arminiano, a gente é wesleyano. Exato. Não, mas... Sim, mas trazer esses assuntos, que é a mesma ideia que a nossa, exatamente. Exatamente. Ele justamente trazer esse assunto, trazer esse conteúdo, porque não se encontra hoje em dia na internet. Exatamente. A gente quer justamente
trazer essa... São fontes confiáveis. Do mesmo jeito que a gente falou da política, são fontes confiáveis pra você assistir hoje. A gente sabe que Você o que eles estão quer- falando ali é algo estudado. é algo Você quer ter trabalhado, é a certeza de certeza pessoas que eles você tá assistindo? Vai assistir o Lucinho Barreto, vai assistir o pastor Luciano Subirá, vai assistir o pastor Ricardo, o pastor Laudio Jair Guerra, vai assistir a Sara Castellanos. É. Tem tanta gente com a doutrina pura pra você assistir, entendeu? E querendo ou não, gente, sempre todas as pessoas vão ter espinhos pra gente tirar. Uns têm menos, outros têm mais. O pastor Luciano Subirá não tem nenhum. Mas Aí a gente mas traz a sempre maturidade, tem, né? sim. Maturidade de Então de filtrar. assiste Pastor Luciano Subirá, o Hernani Santos, É. essas pessoas que você vai... vale a pena, são pessoas pra se aprender e crescer com eles. Amém? Isso aí. Sigam nas nossas redes sociais, tanto as nossas pessoais, quanto vai lá e procura rolê.cast no Instagram, pra você poder acompanhar a Segue gente. lá agora. Não fique de fora. No a gente vai postar tudo. rolê.cast é onde a gente vai postar a nossa agenda, onde a gente vai postar as coisas que nós vamos A gente vai fazer perguntas pra saber o que vocês querem. Vou fazer e tal, perguntas pra tudo saber o que mais. vocês querem, postar como é que tá sendo e etc. Acompanhe a gente nas nossas lives, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. E É isso. O Rolecast de hoje foi justamente sobre vocês aprenderem mais sobre nós. Exatamente. O que é o nosso objetivo através desse podcast. é como E dessa maneira a gente apareceu. poder trazer algo que vocês não têm, talvez com outros podcasts. Né? A gente tem um alvo muito grande. a E gente vem tem surpresa por uma aí. visão aí. Exatamente. Então, não achem que vocês já viram de tudo. A gente vai trazer o melhor rolê da vida de A gente vocês. vai trazer, E a gente vai um fazer rolezão ser legal. marcante aí. Tamo junto. É nóis. É nóis, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Faça vocês muito felizes. Forte Até abraço. a próxima. Valeu. Ai, fechei meu dedo aqui. Ai. Não encerra. Tô aqui. Vai comer o franguinho ainda? Você termina com o povo terminando de conversar. Vai comer o franguinho ainda? Ah, velho, não sei. Acho que eu